foi lindo. Nem tava esperando, a Mônica chegou, ela tava de olho fechado fazendo maquiagem. Aí elas, chegou, a hora que eu abri o olho, um buquê na minha frente. E todo mundo fala que não teve o que falar de mal. Foi só coisas boas, né? O pessoal fala que foi pouco tempo. O pessoal fala Ninguém queria sair daqui, a gente tem que falar, e aí, galera? Acabou. Porque foi tão bom que passou muito rápido. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Noivos. Eu estou aqui, Guilherme Calegari, com minha digníssima esposa agora. E seja bem-vinda, gatinha. Obrigada. Vamos lá, vamos falar do que hoje? Hoje a gente vai falar com um casal que também passou pelo mesmo processo que a gente passou, de todos os preparativos, e já realizaram o casamento deles também, inclusive aqui, né, no Recanto Calegari, e eles vão contar um pouquinho como foi essa experiência. E eles casaram no Recanto Calegari dia 27/8/22. Isabelle, que é PMO. Sabe o que é isso? É gerente de projetos, né, na parte de TI. Resumindo e traduzindo um pouquinho. E Renan, consultor de TI. Sejam bem-vindos pro casal. Obrigado. Obrigada. Obrigada por ter aceitado aqui compartilhar um pouquinho dessa É um prazer experiência. voltar aqui. Obrigada bom. pelo convite, né? Obrigado pelo convite. Muito legal. E o Guilherme esqueceu de falar no início da nossa tradicional introdução, né? Que é o Noivos Podcast, que te ajuda a realizar o seu casamento com praticidade, segurança e economia. E hoje a gente ainda vai ter um casal aqui para dar o depoimento deles. Que eles realizaram o evento deles, mas não foi só isso. Essa história deles com o Calegari começou muito antes, né? A gente tem uma história diferente desse casal, porque o Renan, há 15 anos, foi isso, 15 Renan? anos. Não, 17, na verdade. Há 17 anos. 17 anos atrás, ele foi pajem do casamento da tia dele aqui no Recanto Calegari. A gente tem até fotos aí, né, que a gente vai colocar na tela para mostrar para vocês. Dele aqui, ó, pequenininho, de pajem. E a próxima também que tem, tá até na escadaria, que hoje nem existe mais aqui do Recanto Calegari, né? Ali do lado dessa parte da ponte, né? É onde tem a fonte, né, de água. Agora antes era uma piscina, né? E tinha uma passarela, uma ponte, né? Que passava por ali, era nesse local. Então, assim, você foi pajem do casamento de sua tia no mesmo lugar, mas hoje está completamente diferente. Completamente diferente. Né? Eu acho que não tem nada que eu me lembre que seja igual ao que era 17 anos atrás. E quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha 10. 10 anos. E você tem lembrança desse casamento? Tenho. Assim, Eu lembro de ficar esperando, porque eu sou o último a entrar, né, com as alianças, ficar esperando lá na sala. E para criança, 5 minutos é a eternidade, né? Me esqueceram aqui, eu queria sair, mas tinha uma pessoa na porta, acho que era uma assessora na época, não lembro a pessoa exatamente, que falou, não, fica aí, espera que daqui a pouco vai chamar, Então, eu lembro do espaço, eu lembro que o palco era aqui na frente, né? Era diferente também. A disposição aqui era dessa parte pra cá. O legal de ser pajem um pouco maior é que você tem a recordação. Dá pra lembrar de algumas coisas. Do casamento. E você imaginava que ia fazer a sua festa no lugar que só tia? Não. Como é que foi? Até a gente realmente começar a pensar em casar, não imaginava que seria aqui, de jeito nenhum, mas quando a gente teve a ideia, eu comentei, porque a gente tinha assistido pouco tempo antes a filmagem do casamento. Aí eu falei, a gente pode dar uma olhada lá, ver como é que tá, faz tanto tempo, né, a gente pode vir. E quando a gente veio aqui, que a gente olhou, foi um pouco antes da pandemia, a primeira vez que a gente veio, já tinha a maquete, né, planejando a reforma, então não era o que é hoje ainda, mas a gente chegou, olhou e falou, não, vai ser aqui, você já sabe que vai ser aqui. Quando a gente viu a filmagem da reforma, então, que já era próximo, né, da data mais ou menos que a gente queria, a gente falou, não, tem que ser aqui, não tem jeito. Na hora que, engraçado, compraram na planta. A gente comprou na planta, quase isso. Confiaram, né, no vídeo que viram e tava do jeito, depois quando vocês casaram, que vocês viram no vídeo. Muito mais bonito, né? Quando você chega e vê aquela área da cerimônia toda aberta, com vidro. A parte do verde aqui, que é uma das partes mais bonitas, não tem como não gostar do lugar. E conta um pouquinho da história de vocês. Vocês conheceram com que idade, depois noivaram?
Como é que foi? Até com essa história que eu ia começar com a pergunta, como foi o pedido de casamento? Só que um pouquinho antes descobri que foi antes do pedido de casamento. Então conta a história aí pro Tudo pessoal. bagunçado, tudo diferente do padrão, né? A gente se conheceu, eu tinha 13 anos e ele 17. Foi na escola, namorico de escola, deu certo também. Quem falou que não dá, quem falou que não dá. E a nossa história começou aí, né? A gente... você gostava de mim, eu não gostava de você. Foi assim, é verdade. Ele tinha um crush em mim e eu não nele. E aí, com o tempo, a gente se envolveu e aí eu aprendi a amar, né? E aí a gente se juntou pra sempre, até hoje. 10 anos a gente já tem de história, né? E o pedido de casamento foi bem aleatório, né? Tipo, vamos noivar? O noivado foi assim, vamos noivar? Vamos. Então vamos. Aí a gente planejou, dali uns meses, fez um churrasco pra família, numa chácara. Isso com quanto tempo de relacionamento, mais ou menos? 5 anos. 5 anos. A gente tinha 5 anos de relacionamento. Inclusive, um detalhe legal dessa foto é que o mesmo topo de bolo que foi no noivado foi do casamento. Do casamento. Tem o uma mesmo topo foto de depois. bolo. O mesmo topo do bolo. A diferença é que a sainha foi branca. Eu pintei no casamento de branco pra dar uma diferenciada, mas era o mesmo topo de bolo. Tudo a gente pensou em detalhe. Então o negócio foi assim, olhou pra cara do dono noivado. Sem aliança, a gente continuou usando a mesma aliança de prata que a gente tinha, isso não mudou. Fizeram uma festa de noivado. Fizeram uma festa de noivado. Mas aí vocês não começaram a pesquisar sobre casamento, espaço, datas e nada. Depois de um tempo do casamento, do noivado, a gente veio aqui no Buffet Calegari. Foi até um tempinho antes de começar a reforma aqui, né? E a gente era muito novo, a gente não era estruturado ainda, então a gente não tinha como fechar um evento assim, nessa proporção. Mas a gente sabia que seria aqui, não importava quando, mas seria aqui. Até porque no noivado, fazendo as contas, você tinha 18 anos. Isso, 18 anos. Então a gente ainda estava se estruturando, mas a gente começou o contato com o buffet assim, dessa forma, vindo visitar depois do noivado. E aí, depois do noivado, teve o pedido de casamento, foi isso? Foi. Aí, uns 2 anos depois, né, do noivado, mais ou menos, 2 ou 3 anos. 2 anos. Foi uns 2 anos. 2 anos depois do noivado. Aí veio, eu comprei as alianças, comprei o solitário e levei ela num lugar que ela gostava, que a gente sempre ia. E fiz o pedido, chamei um garçom de lá, falei, vou no banheiro ali rapidinho. Chamei um garçom de lá, falei assim, eu tenho um pedido de casamento pra fazer e tal. Quando eu pedi a sobremesa, você traz escrito, né? Aceita casar comigo, com a aliança. Aí deu super certo, pessoal. O garçom na hora topou, já chamou o gerente pra fazer. Foi bem legal. E o engraçado desse dia, ela me zoou até hoje por causa disso. Eu lá, e aí, vamos pedir a sobremesa? Vamos pedir a sobremesa? Ela querendo comer na paz dela, de boa. Não, mas já vamos pedir a sobremesa? Vamos pedir a sobremesa. Na churrascaria. Eu sou muito carnívora. Gente, não me tira de lá. É rodízio. E ele, e agora já acabou? Vamos pedir sobremesa? Não, e eu, calma, vamos fechar, já dá uma sobremesa. Não, alguma coisa tem, certeza. Mas você já tava esperando? Eu acho que tinha um pouquinho de incerteza ali. Falei, tá rolando alguma coisa. Ele não fica insistindo assim pra parar, né? Aí você veio falou, pedir. não, hoje sobremesa não. Eu ia falar, então eu quero tomar Ia ter que dar um jeito de pedir. Não importa. Mas aí deu certo. Prolongar essa ansiedade não dá. Não dá. E ele é muito ansioso. No vídeo do casamento dá pra ver ele tremendo os dentes, aqui, dá pra ver. no altar. Uma doideira. É normal, né? Então a gente sente mesmo. Ah, eu mesmo sou muito tranquilo, assim, naturalmente, nos dias normais. Mas na hora do lá de cima lá é complicado. Chegou ali. Até antes estava tranquilo. Eu me troquei numa boa, fez a parte das filmagens, das fotos. Subi no altar, quando subiu no altar, que você vê o pessoal vindo, você fala, tá chegando. Tá chegando. Aí na hora que começa a tocar a música, o carro começa a descer, você fala, aí é a hora que treme. O Luiz me zoou na cerimônia. Ele falou assim, calma, respira, que vai passar mal. Foi. Dá pra ver na cara dele quando ele fica nervoso. Dá. Então, e até a gente tava falando que vocês vieram antes no buffet, né? E não fecharam, vocês estão se estruturando ainda, né? Isso. E então, assim, o que faltava para vocês fecharem, se estruturar? E qual foi esse ponto que virou e falou, não, agora dá, agora a gente vai pegar firme para planejar o casamento? Foi a chavinha que virou em tudo que a gente fez até hoje. Vamos fazer? Vamos. Eu juro. Foi bem isso. Foi A desse gente teve o filho, né? A gente teve o Luca, a gente montou a nossa casinha, tudo bonitinho.
E um dia, ela olhando no Instagram, ela viu no Calegari que tava tendo a degustação aqui e tal, tava tendo algumas promoções. E ela falou assim, Dia dos vamos lá. Namorados. Do Dia dos Namorados. E ela falou assim, vamos lá visitar, só pra gente ver, a gente não tá fazendo nada, vamos lá. Marquei o horário, vamos lá. Falei, beleza, vamos. Aí a gente veio, fez a degustação, conversou com o Ricardo, né? O Ricardo. E quando ele passou pra gente, a forma de pagamento que deram pra gente também foi um diferencial, né? Foi o que ajudou, foi muito facilitado. A gente olhou pro outro e falou assim, acho que dá, vamos. Então vamos. Foi assim, a gente não planejou, não, vamos guardar o dinheiro, vamos planejar, não. A gente chegou na hora e fez como a maioria das coisas que a gente faz. A gente é meio doido. Assim. Impossível, a gente faz impossível. tudo. A gente chega lá, vamos fazer e vamos. Vocês olharam e falaram, acho que cabe. Acho que cabe no bolso. Acho que cabe no bolso, vamos embora. É o sonho, a vontade é ser aqui, então vamos embora. Muito legal mesmo. Interessante, né? Porque a gente fica pensando nisso, né? Que ponto a gente tá no relacionamento? Aí vocês comentaram que teve o filho de vocês, né? Em que Isso. ponto? Vocês já tinham noivado? E aí depois vocês engravidaram? Como que foi o processo? Isso. Foi uns 2 anos depois do noivo. 2 anos, Do sabe? pedido, né, realmente. Do pedido. Do pedido oficial. Aí o Luca veio e quando ele nasceu a gente achou, acho que agora que a gente até conversou algumas vezes sobre isso, agora que não vai dar, né? Agora a gente tá pagando casa, tá pagando as coisas do filho, que querendo ou não é barato, né? Então, mas a gente teve uma virada de vida financeira, assim, no trabalho, ela firmou, eu também recebi promoções no trabalho, consegui crescer bem, e foi quando a gente viu que a grana dava, né? E aí foi chegou, foi aí nessa virada de chave pra gente que deu certo. Eu acho que foi tudo questão de prioridade, né? Por exemplo, isso pra gente não era uma simples vontade, era um sonho. Era um sonho. Eu quero entrar nesse detalhe, do porquê do sonho do casamento. Engraçado. Gostamos de pra saber. ela. gostamos. Quando eu tinha 13 anos, né? Dava uns beijinhos no Renan, escondido, só minha mãe sabia, meu pai não. Meu pai era super protetor, assim, demais. Demais, fora do normal. E um dia o Renan foi me visitar em Suzano, eu morava em Suzano e ele em São Paulo, na Zona Leste, muito longe. E ele ia todo final de semana, ou durante a semana, depende da semana, me visitar. E meu pai já tava desconfiando, né? Ele tá saindo de São Mateus lá pra vir pra Suzano. Coisa tem. Mas até então não falou nada. Teve um dia que ele pegou a gente dando umas bitoquinhas dentro de casa. E aí falou que eu não ia poder namorar, que eu jamais, imagina. Ficou super nervoso comigo. O Renan teve que ir embora. Foi uma loucura. E aí, ele, depois de muito trabalhar na cabeça dele, a minha mãe tentar conversar, os amigos próximos tentarem conversar, ele falou, não, tudo bem, você quer namorar? Então você vai ser adulta. Você vai decidir. Ou você tem a sua festa de 15 anos, que eu tava de 14 pra 15, né? Tinha acabado de virar 14 anos. Ou você namora, ou você tem a sua festa de 15 anos. Ele sabia que era um sonho muito grande meu ter minha festa de 15 anos. Eu falei, meu pai me ama. Ele vai me dar a festa de 15 anos, né? Eu vou escolher namorar. Eu escolhi o namorado. Ele não me deu a festa de 15 anos. E agora eu casei com o meu namorado. Tá me devendo Tá devendo festa até hoje. Então, esse sonho que eu tinha da festa de 15 anos passou pro casamento, né? Então, eu tinha muitos planos pra isso, né? Tudo que eu tinha ali com 15 anos eu guardei pra quando fosse meu casamento. Por isso que pra mim era um sonho tão importante, né? E eu quis realizar do jeito que eu queria mesmo, assim. Não teve essa de, será que sim? Não. Eu quero sim, vamos dar um jeito e vamos fazer. Era uma coisa que a gente tinha. Ou a gente vai fazer uma festona, num lugar legal, ou então a gente não faz. Pronto. Se for fazer alguma coisa mais simples, a gente não queria. Eu acho que o casamento é isso, é dar a cara de vocês, né? Por exemplo, não, a nossa cara é isso, esse é meu sonho. Tudo bem, adiar, tanto é que vocês adiaram bastante, né? Noivado, pedido de casamento, aí veio o filho. Mas aí quando vocês fizerem, vocês falam, não, agora eu vou fazer, vou fazer o meu sonho, né? Exatamente. Vou realizar. A gente até falou, né, no nosso primeiro podcast disso, né? Até quando vale a pena adiar o sonho? Às vezes vale, né? Porque vale. é um dia que... Se vocês tivessem feito lá na frente, que vocês falaram que não estava estruturado, uma coisa mais simples, vocês não iam fazer outro agora. Sim, né? exatamente. Então, acho que é um Por dia isso que a gente preferiu esperar e fazer do jeito que a gente gostaria mesmo, né? Sim. Que legal. E aí, na parte da organização, por onde vocês começaram? Foi pelo espaço, então? Isso, foi pelo espaço. Espaço. A gente veio aqui, fechou, e a partir daí eu comprei o planner.
Ah, é? Eu vou mostrar. Eu trouxe. Gosto de noivas organizadas, eu não fui muito assim, não. E eu sou do manual, porque eu vi que a outra noiva era da planilha. Eu sou do manual. Eu gosto de escrito. Eu falo pra ela, não comprei vou abrir meu aqui onde planner. tá. Ela, não, pode deixar. Ela cata folha Não, de meu papel. planner. Isso Lá, aqui foi a vai minha fazer. salvação. Sério? Aqui dentro tem tudo que eu precisava para organizar um casamento. Por exemplo, aqui fala assim, 12 meses antes, o que eu preciso fazer? 11 meses, 10, uma semana, um dia antes do casamento. Isso aqui foi uma luz, assim, pra mim. Fez todo o diferencial. Mas você achou esse planning na internet? Você comprou ele assim? Comprei no Mercado Livre. E é legal porque eles personalizam com o nosso nome e a data do casamento. Então, assim, tudo da capa, foi eu que escolhi, tudo personalizado pra gente mesmo. Mas aí dentro, assim, essas etapas ele já veio assim? Já, ele padrão. já vem isso. ele E já você vem seguiu assim. a risca o planning? Segui. Não, seguiu. Segui. Ela é muito organizada. Sério? É. Ai, Verdade. gente, olha, devia ter conhecido ela. Te conheço as picaretinhas. Eu até brinco falando que agora eu sou assessora de todo mundo que vai casar. Ah, é? Eu tenho uma amiga que vai casar na Itália, a minha cunhada também vai casar agora em março. Eu que organizando tudo. Eu faço tudo. Ai, deixa comigo, eu adoro ver essas coisas. Eu amo. Ah, então vamos ensinar o pessoal. Aí começa pelo espaço. E aí, qual que é o Isso. próximo passo que vocês deram? Aí dali pra frente foi com ela. A maioria das coisas foi Depois com ele ela. só veio aqui e casou. Eu coloquei um Eu só fui lá, aluguei meu terno, falei, beleza, esse aqui tá Eu bom. ajudei a escolher o terno. E ainda ajudou a escolher o Foi terno. surpresa. Não... Ela fez questão de ir lá, eu falei, não, eu vou sozinho, eu escolho. Não, eu quero ir. E ela quis ir, falei, tá bom. Não, brincadeira, mas ele escolheu o terno dele. É brincadeira. Não foi assim, não, eu quero esse. Não. Aí eu escolhi o que eu queria. Eu só fui ver, eu queria ver. Queria saber. A ansiedade, né? Ah, deixei pro altar. Boa. Mas é justo, né? Você não pode ver o vestido dela, porque isso que... aí, ela pode ver sua roupa. Faz Foi sentido. legal, assim. Então, eu imaginava mais ou menos como era, até acertei um pouquinho, mas Acertou, foi legal. É. Foi legal essa Não experiência. falou ainda também. por que acertou a cor, mas... Spoilers. Alguém deve ter falado. Alguém deve estar soltado já, então, pensa nessa paleta de cor aqui. É. Não, mas foi por eliminação. Que, não é preto. Aí ele falava que azul e cinza casava muito os noivos. E ele queria o terno pra ele usar depois aqui no buffet trabalhando. E ele não poderia ser da cor dos noivos. Então vai ser então. azul. Aí a cor mais próxima tinha um verde escuro, assim, que eu sei que ele gosta. E eu falei, acho que é Tá essa. vendo? A mulher sabe. É. A gente adivinha. Não tem Que jeito. é. E vocês tiveram assessoria antes, então não. A assessoria era você Eu mesmo. mesma, eu fui minha assessora. Eu amei Que dia isso. você teve? Você teve No dia assessoria? tive, sim, a a Mônica, Mônica. maravilhosa. É. Ai, eu amo, tá no meu coração. Ela é muito fofa. É uma ajuda importante, né? Tipo, Sim. no dia, No né? dia. Pra organização. No dia a gente não consegue fazer nada, na realidade, né? A gente só vem aqui e segue o que a assessoria fala. Porque é tão corrido, eu acho que são 6 horas, a gente pensa, são 6 horas, é muito tempo. Não é. Não é. Não é. Se fossem 8, também não é. Não né? era. Não era, não. Não. É tanta gente, é tanta coisa pra gente administrar no dia que a gente fica perdido. Então a assessoria é muito importante pra gente nesse sentido, né? De orientar os padrinhos, de aguardar ali o pajem, né? Como aconteceu com o Renan há 15 anos atrás, 7. Como aconteceu com meu filho agora. Precisa dessa organização. A gente não tem como fazer sozinho. Mas aí essa assessoria antes você se virou bem, vamos dizer Sim, assim. eu amei organizar. Foi muito bom. Eu gosto de ver esses detalhes de casamento. E Sempre onde fui você ligada. buscava, assim, referências? A Pinterest. É. E na parte de lembrancinha foi muito Alu 7. Eu uso muito Alu 7 pra comprar as coisas. É o 7. É um site, né? Que... É um site. É como se fosse Tem um muito Mercado Livre, fornecedor. mas Isso, é mais voltado para fornecedores. Isso, mais focado em geral. pra lembrancinhas de festa. É. É mais focado Artesanato. nisso. em geral, Artesanato, né? isso, é mais focado nisso. Lembrancinhas de festa, de aniversário, de casamento, eu só compro lá. E é maravilhoso. Mas eu tenho uma coisa pra falar que, isso pra mim foi triste. Nosso convite de casamento. A gente optou por fazer o físico. A gente fez alguns físicos, mas a gente também fez alguns online. A gente optou por fazer o físico mais pra galera mais, né, de mais idade, que não consegue muito mexer ali no celular, ou para pessoas muito próximas, minha mãe, né, minha sogra, para guardar. Acho que é uma recordação legal para ter. Mas a gente fez no orçamento, a gente comprou e veio completamente diferente do que eu imaginei. Mas foi pela internet também? Foi pela internet. Foi pelo Alu Eu 7. pequei em procurar preço, não qualidade. E aí acabou vindo a capinha do convite errada.
Veio numa cor azul Serenity, que é bem clarinho, e minha cor era azul Royal, que é uma cor bem forte. E aí eu tive todo um trabalho para reformular esse convite e foi triste. Mas assim, eu pequei, foi eu quem pequei mesmo. Depois eu fui procurar, tinha várias reclamações de fornecedor. Me reclame aqui, sabe? Na própria Lucete. Eu fui pela beleza, não procurei saber, e pelo preço e não procurei saber da qualidade. Então, Super mal. E eu acho que essa é uma coisa delicada, né, até para os fornecedores, porque gera muita expectativa, né? O casamento, a gente tá ali, quer tudo perfeito. E muitas noivas, não sei se foi o seu caso, você falou que você já tinha cor. Então, já no início dos preparativos, você já tinha toda uma paleta de cores para o seu casamento? eu sabia que eu queria o azul royal. Saindo daqui com a minha sogra, comecei a olhar cores, eu falei, eu quero o azul royal. E dentro do azul royal, eu imaginei cores pra, né, se ornarem com azul royal. É difícil de achar. Então eu falei, branco e dourado. Pronto, defini essa paleta. Aí você tinha essa paleta definida. Então o seu convite ia seguir a mesma paleta. Ia seguir a mesma paleta. E comigo aconteceu no hobby. Só que eu não tinha uma paleta. Meu convite foi de uma cor, fui acontecendo no caminho. Assim, sou meio difícil para decidir as coisas, então eu vou postergando. Então, faz isso de uma cor. E eu não sou muito apegada nisso, então eu não decidi. E aí eu encomendei os hobbies. Aí a hora que, tipo, já tava próximo do casamento, né? Chegou assim, pra pessoa me enviar, ela falou, não tem mais essa cor. Nossa. Aí ela me mandou as fotos que tinha, aí eu escolhi uma outra e veio uma terceira. Nossa. Aí, mas assim, deu tudo certo, eu olhei as fotos lá, porque não tinha uma paleta específica, mas eu fiquei pensando, gente, imagina para as noivas que trabalharam desde o início, uma paleta. Planejaram. Escolheram o azul royal, aí vem o azul Serenity, que você falou. Tipo, sai fora da paleta pensando naquelas fotos. É muito frustrante, frustrante, é exatamente essa palavra, é frustrante. A gente espera aquilo. A hora que eu abri aquela embalagem, que eu olhei aquela cor azul clara e falei, que isso? Acaba sendo frustrante pra gente. Mas, assim, foi o único ponto que eu tenho a questionar. O resto foi tudo muito bom. Mas aí, o que vocês fizeram? Vocês refizeram esses convites? A gente mandou fazer, a gente usou mesmo o azul Serenity, né? E a gente mandou fazer um laço, daqueles lacinhos que são desconstruídos, assim. A gente fez um laço e uma moldurinha de madeira com um coraçãozinho, na cor. Aí não foi na cor, né? Então ficou o cartão azul Serenity e a fita azul royal. E aí vocês falaram interessante, vocês distribuíram uma parte física e uma parte digital? Foi. Interessante isso. Eu sou muito do assim, físico, eu gosto disso aqui. Então eu queria um convite. Optei por isso, mas para as pessoas mais próximas mesmo, e como eu falei, para o pessoal que tem mais idade, né? E aí o pessoal, o digital, como que vocês fizeram? A gente fez um convite interativo, daquele que você clica e aí direciona para o site, direciona pro PDF mesmo. Isso, PDF. PDF interativo. Foi isso mesmo. Igual a gente fez. E como é que foi a entrega desses físicos aí? No final de semana. E foi doideira. Foi doideira, mesmo porque a gente assim. só tem fim de semana. Só fim de semana. A gente trabalha de casa, né, os dois. Mas mesmo assim, a gente não consegue pegar uma hora, tipo, dá 5 em ponto, pegar e sair. Não, porque a gente não tem um neném. Então não dava pra simplesmente sair entregando convite. Então a gente pegava no final de semana, deixava ele com a minha mãe ou com a minha sogra, e aí saía distribuindo para algumas pessoas que eram mais próximas. Porque eu tenho um tio que mora no interior de São Paulo, então não dava pra sair, pra ir levar e voltar. Então para algumas pessoas a gente acabou mandando digital. Né? Mas como a gente não queria que essas pessoas pensassem que algumas pessoas, né, principalmente da família mais próxima, não estava recebendo um convite só por receber, ela escreveu à mão, foi o convite, mas foi ainda à mão uma cartinha né? escrita. Eu escrevi, fiz um envelopinho e escrevi, conto com a sua presença vai ser muito importante para nós nesse dia. Fiz uma cartinha, coloquei no envelopinho azul royal também, coloquei dentro do convite e, né, se eu não podia entregar, eu pedia para alguém entregar, por exemplo, a mãe do primo. Eu pedia pra mãe entregar pro primo. Mas não naquela obrigação. Fazia uma cartinha à mão, escrito que eu contava com a presença deles, que seria importante. Esses que receberam o digital, vocês falam ou não? É o físico? Não, é o físico. Pro físico. Pra quem vocês não entregaram pessoalmente, o físico, vocês não colocaram no correio. Não. A gente pediu pro pessoal entregar, mas fazendo uma cartinha à mão. E aí, vendo esse... Pra quantos convidados foram? 110. E vocês têm ideia, assim, do tempo que tomou pra vocês entregarem o físico e o digital, assim? Foi uns 2 meses. O digital, pum. O digital mandou, recebeu, acabou. A pessoa já abre, já agradece. É mais rápido. Agora,
O físico foi uns 2 Foi meses. uns 2 meses, mais ou menos. A gente começou a entregar 3 meses antes. Então a gente... Até um mês antes do casamento a gente ainda estava entregando convite. E em questão de valores também, o físico saiu mais caro do que o digital. Eu fiz o digital. Ela você que fez, fez. Eu que ela fiz. É. Foi de grátis. Eu adoro mexer com essas coisas. Eu amo, gente. Sério. Eu tô ligada nesse mundo de evento desde criança. Trabalhei em buffet, né? Então, eu adoro mexer com essas coisas. Pra mim é mais fácil. E eu vou ajudando todo mundo, né? Minha cunhada, faz aqui o convite pra mim, já faço também. Ela fez. Aí eu digital fiz, da minha o irmã. físico, você tem ideia quanto que foi? Pra Físico, alguns, né? eu acho que saiu uma média de cada um R$7,50, alguma coisa assim. Mas teve também o adicional depois que a gente teve que Foi mudar. mais ou menos isso, Com adicional. 7,50. Entre 7 e 8 reais. Mas mais ou menos, os cada um. valores eu não sei nada. Ela vai fazer E vai colocando. Ticando. Opa, peraí. Vai ticando. Nossa, deve dar uma satisfação. Acho que o bom do físico é a hora que você dá um tique, assim, resolve. Eu tava até falando disso agora, é verdade. Porque aqui ele não me dá só, por exemplo, informação de por mês o que eu tenho que fazer. Não, eu tenho outras abas, tipo lista de convidados, quem confirmou, quem não confirmou. A parte de financeiro, que também é algo que demanda muito da gente. E tem que ter controle. Tem que ter o controle certinho de quantas parcelas você pagou. O que você contratou, Exatamente. né? O que você já contratou, o que você não O contratou. quanto você já pagou, porque Exatamente. tem fornecedor que você faz uma parcela, depois você vai jogar lá um mês antes do casamento, tem que fazer a outra. Aí, Isso, foi exatamente tem, isso. Tem essa logística aí, né? Que é bem importante. A gente nunca tinha passado por isso, porque no negócio a gente faz e tá ali o pagamento. A gente sabe que tem um planejamento, mas se contratar fornecedor a gente nunca tinha, né? Basicamente. Mas tem esse... E quanto mais você vai chegando, você quer colocar coisa, Verdade. o negócio vai... Aí você vai, Pior que é. se você não Vai tem um proporção. controle, chega uma hora que você acaba extrapolando o seu orçamento. Se você não faz esse controle. Porque o céu é limite no casamento. Verdade. Pior que é. E para fazer a confirmação dessas presenças do convite, como que vocês fizeram? Então, Eu eu fiz um trambique, né? Foi até uma amiga minha que fechou o casamento aqui recentemente. Ela falou pra mim, Isa, compra um chip. Faz a confirmação você falando que é da assessoria. Convidados, eu não fiz isso, tá? Mas ela falou isso pra mim. Faz isso, ó, eu sou da assessoria do casamento da Isabela e do Renan. Confirmem pra mim a presença de vocês, porque a gente entende que muitas vezes o convidado, se eu, Isabelle, perguntar, ele fica com um pé atrás, de falar, não, eu não vou conseguir, né? Então, Essa a gente... é a sugestão que a gente dá. Né? Então, Pra outra eu pessoa. acho que é a melhor opção. Sim, né? e a gente fez o trambique completo. E funciona, não funciona. Pra mim funcionou super. Quem não conseguiria vir, falou que não ia conseguir vir, a gente tirou da lista. E é bom porque dá uma segurança pra gente, né? Não, a gente foi bem incisivo, ó. Tem tal dia, a gente na verdade deu um prazo, ó, até tal dia confirma. A gente fez a Chegou mesma no dia e aí... Último dia. Cobrando isso. No último dia, Exatamente. A primeira vez que você manda, a maioria já responde. Então Tem você alguns. já tira da lista. É. Aí aqueles que não responderam, ficou pendente, aí hoje é o último dia, ou vamos confirmar. Depois Amanhã confirmou, aí ele falou assim, ó, posso retirar você da lista e tal. Aí às vezes a pessoa confirma. Mas Sim. tem gente mesmo que não confirma e depois encontra e tal. Ah, não, eu não confirmei, mas eu vou. Desse jeito. Exatamente. Pior que é. Confirme, por favor. Tanto É a ausência importante. quanto a presença. Porque assim, a pessoa fala, acho chato falar que eu não vou. Não, chato é você não responder ou falar que vai e não ir. Eu acho que esse é o pior dos Você cenários. falar que vai chegar no dia. Imprevistos acontecem. Sim, eu tive claro. um primo que não veio porque ele tava saindo de casa por causa do pânico. Acontece. Acontece. Ele tem compreensível. bebezinho, então ele Eu não teve uma conseguiu. amiga que ficou doente também. Então, Não super conseguiu acontece. ir. Bem, sem problemas. Mas você falar que vai, chegando. Mas já sabendo que você não vai, é a pior coisa que tem. E vocês têm ideia de quantos vocês convidaram, quantos confirmaram e quantos realmente vieram? A nossa lista chegou em mais ou menos 150 pessoas inicialmente. Porque a gente queria algo mais íntimo. A gente não convidou, é a tia da irmã da minha avó, tipo assim. Não, a gente não convidou. A gente queria algo mais íntimo. Então, nossa lista final ficou em 150 pessoas. Confirmaram 112 e vieram 100, certinho. Vieram 100 pessoas certinho. Sempre tem alguma A gente sabe diferença. que tem aquela parcela que acaba no mínimo. Então, É verdade. E Esse quem não fecharam pra veio... 100 mesmo. a A gente gente fechou pra fechou pra 100. 110. 110. 110. A gente fechou Eram pra 100. 100 no dia
Aí, conforme a gente fez a lista, deu 150, assim, ó, vamos lá e fecha pra 110, porque se passar no dia, é menos pra gente ter que acertar lá na hora. Tem a multa. E a tem garantia multa. de que a gente ia ter É, tudo suficiente pra todo Exatamente, mundo, a gente né? pensou nisso, principalmente nisso. De chegar lá na hora, pô, veio a 150 pessoas e agora tá faltando porque a gente não avisou o buffet. É, que eu tinha. teve essa Coisa preocupação. que a gente reforça bastante no atendimento, né, quando a gente conversa com os noivos, porque assim, vai falar, se chegasse aqui, o buffet não vai atender? Não, o buffet vai se desdobrar e vai fazer o quê? Pra quê? Pra atender, porque a gente Sim. entende que é o sonho de vocês. Só que isso vai gerar uma correria. Teve um casamento que passou 50 convidados aqui. O que aconteceu? Teve que pegar mesas lá da degustação Nossa, trazer. e trazer. Só que na hora da cerimônia tinha o garçom passando com cadeira aqui, né? Acho que é performance. Tem que trazer. Então, assim, Depois fica de equipe, né? Que trabalha chato. forçado. E aí a gente fica, também o buffet não é legal, porque parece, nossa, que buffet desorganizado, não Pô, vou só colocar agora a foi, tá cadeira. vendo, né, que tá faltando. Mas não, se você não Exatamente. sabe que é isso. Então, assim, fica chato para os seus convidados, né? Se não tiver lugar para eles sentarem, né? Então, assim, a gente sempre fala, faz a lista, fecha para 80% da sua lista e chegando no próximo vocês confirmam e se precisar É a melhor vocês coisa. vão lá É a melhor e coisa. aumente. Porque a confirmação também é bem próxima, né? É. Sim. Geralmente o tempo da confirmação geralmente é um mês antes só do casamento. Vocês fizeram isso também? É, um mês. mais ou menos. Foi um mês antes. Um mês antes. Então eu tenho E acabou suficiente dando para você certo. acrescentar meus convidados. Se precisar, Tem não. isso, uma questão. E sobre fechar no Calegari, vocês tiveram algum motivo específico que falaram, não, vou fechar aqui por isso? E vocês falaram que vocês chegaram, se encantaram e já falaram, vai ser aqui. Mas foi esse encantamento ou teve outros quesitos? Não, teve outros quesitos também. A gente já sabia que tudo era daqui, né? E já sabia que a comida era muito boa. A minha família comenta até hoje do casamento do meu tio que a comida era maravilhosa, que o atendimento era muito bom, o pessoal tava com um copo de cerveja na metade, o garçom já vinha enchendo, já vinha trocando o copo ou completando o copo, então a gente sabia que o atendimento e a comida era espetacular aqui. E quando a gente fez a degustação, a gente só comprovou isso, então era um diferencial que a gente gostou. E tinha que ser churrasco, a gente queria um lugar que tivesse o churrasco, porque a família, tem a nossa família cara. inteira é churrasco, tudo que vai fazer é churrasco. Então, pra gente tinha que ser. Porque o seu tio casou há 12 anos 17, atrás, 17 anos atrás, né? As coisas mudaram muito. Mas esse negócio do churrasco ainda é uma das coisas que traz desde o começo do buffet, né? Sim. O negócio da comida, a fartura talvez, acho que sempre meus pais E trabalharam acho que assim. na época ainda era um diferencial ainda maior, porque você não via um casamento com um churrasco de Era muito buffet, difícil, era muito verdade. difícil. Uhum. A história do buffet começou com churrasco. Eles faziam então. uns petinhos de churrasco, né? No açougue. É. E aí que foram chamados pra vir, começou a rodar esse espaço, né? Mas meus pais tinham açougue, né? No primeiro momento. Depois começou a fazer eventos. Mas é interessante isso aí, do churrasco, né? O churrasco acho que marca muita galera Marca. aí. Verdade. Marca bastante. E eu queria ressaltar uma coisa que foi muito crucial, assim, no dia do casamento, que foi... Eu tinha uma dúvida, será que o churrasco vai ficar fresquinho? Porque a gente sabe que a carne tem que ser mantida de um jeito correto pra que fique saborosa durante um bom tempo. E tava maravilhoso. Certo. Tava muito bom. Maravilhoso. Gente, como tava bom. É. Tava muito A bom. gente também, o pessoal comenta bastante da comida do casamento. É. É uma memória afetiva também, Sim. né? Você falou, reúne a família, você vai lembrar, né? É. Tipo aquela torta da avó, não sei o que. Então, o churrasco do casamento. É uma Pra mim é memória um molinho do nhoque. É, nossa, o nhoque tava muito bom, é verdade. A gente fala do churrasco, Não, é tudo mas as bom. massas também. Não tem um ponto pra falar, tudo maravilhoso. Que legal. E a questão de ter vários serviços num lugar só, também ajudou? Porque aqui no buffet tem Ajuda. espaço, decoração, mobília. Não sei se vocês chegaram a pesquisar outros que é tudo separado, ou se Não. isso ajudou bastante. Não, Sim, ajudou. a praticidade é a melhor coisa praticidade nesse é a melhor momento. coisa. Você não ter preocupação de, tipo, puta, será que o pessoal da decoração já chegou? Será que já fizeram Tudo arrumado, arrumado a parte da cerimônia? Será que já colocaram as flores? Será que vai vir as flores certas? A gente não tem essa preocupação porque é tudo aqui dentro. né? Então, A gente sabe que vai ter organização aqui dentro. exatamente. Então, O equipamento do DJ, vocês fizeram com o DJ daqui, foi. o equipamento do DJ Tudo já fez daqui. questão de ser daqui também. Muito bem. A única coisa que não foi daqui foi o bar. Ah, O bar a gente trouxe de fora, em outro lugar, e acho que teve mais alguma coisa que foi de fora. acho que só o bar. A gente teve a cabine de verdade. foto A cabine de também. foto também e a pista de LED, é verdade. Isso. Mas Eu vou o resto botar. vocês Mas o escolheram resto foi tudo daqui. Então, praticidade ali. A É. praticidade. Que ajudou no planejamento ali. Não, eu nem coloquei aqui, porque eu já sabia que ia estar tudo nas Ah, e melhores o mãos. foto e vídeo, né? Mas é porque o foto e vídeo a gente ganhou de presente. É. Entendi.
da tia dela e da prima dela, eles deram pra gente. A gente que escolheu, né, qual era, mas a gente já não tinha fechado aqui no dia, a gente acabou olhando outro por fora. Aí eles deram de presente para vocês. Isso, deram de presente. Isso. Esse é um negócio interessante para a gente entrar no assunto também, né? Com relação aos presentes, como vocês receberam, tem ideia assim de quanto que foi porcentagem, uma parte, assim, né? foi uma parte do que vocês investiram no casamento, retorno em presente, mais ou menos metade, um pouco menos? Olha, a gente recebeu bastante ajuda, né? Bastante apoio no casamento. A minha sogra foi minha parceirona. No meu caso não foi minha mãe, geralmente a mãe, né? A minha mãe, não foi a minha mãe mais não liga muito pra essas coisas. Mas a minha sogra foi minha parceirona, ela me deu o vestido, falou, escolhe aí. Eu falei, ai, obrigada. Eu escolhi o primeiro vestido que eu provei. O primeiro vestido foi muito fácil. Pra mim foi muito fácil. Então a gente recebeu muito apoio, né? A gente recebeu o fotógrafo de presente. A gravata também, a gente recebeu uns 4 mil de gravata, mais ou só menos. de gravata, mais de 4 mil. Dela, o sapatinho mais 3 mil. O site também deu um bom valor. Quase uns 4 mil também do site. Vocês fizeram o site que vocês pegam o produto ou que vocês pegam em dinheiro? Em dinheiro. Em dinheiro, porque a gente já... A gente fez uma lista interativa, na realidade, né? Eram presentes engraçados, tipo assim, cueca pra noite de núpcias, era um cuecão de velho, sabe? Umas coisas assim, rolo de macarrão pra bater a cabeça do noivo. E aí esse valor era convertido em dinheiro, porque a gente já tem a casa, afinal de contas, a gente não tinha como fazer uma lista de presentes mesmo, de eletrodoméstico, essas coisas pra gente não precisava, porque a gente já tem a casa. Então a gente queria receber o dinheiro, mas sem falar assim, me dá o dinheiro, né? Então a gente fez essa lista interativa pra ser legal pra eles também. Esse site ajudou muito hoje em dia, né? Você até trouxe os cartãozinhos que vocês receberam depois do site, né? No caso, muito legal. Você falou que você fez um casar.com, né? Fiz, o meu foi casar.com. Fez um casar.com, mas eles ajudam nisso, porque o nosso também, a gente já morava junto, já tinha a casa pronta, e aí a gente colocou na lista também algumas coisas assim, passeios da lua de mel, que a gente ia fazer, e também itens de casa que a gente não tinha. Às vezes a gente pegava o dinheiro, mas a gente ia comprar, porque a gente sabe, principalmente as tias, o pessoal mais velho quer ver alguma coisa em casa. Então a gente fez essas duas opções para agradar todo mundo, mas no final pegou em dinheiro. E assim teve tia que entregou toalha, que ganhou. Bordada, sim. Ganhou algumas coisas físicas também. Vocês chegaram a ganhar presente em presente? Não, em presente não. Todos os nossos foram assim. A gente chegou a ganhar envelopinho com dinheiro, porque não tinham dado no site. A gente ganhou assim, mais presente físico mesmo, a gente não recebeu, não. E você estava falando um pouco da relação da sua sogra, né, para os preparativos, que ela te apoiou muito. Como foi a relação de vocês com a família na hora da lista de convidados, em questão, vocês tiveram mais ajuda ou mais palpite, tanto na lista de convidados como nos preparativos? Sempre tem um palpitinho. Mas até que foi tranquilo. A gente gosta de saber. É que assim, eu acho que a gente passa nervoso se a gente quiser. A gente pode receber o palpite, mas a gente tem que absorver o que é bom, o que não é, tá tudo bem. Deixa eu falar, sabe? O casamento é seu, você não é obrigado a fazer nada. A não ser que, a pessoa tá pagando tudo. Aí você fica até meio com o pé atrás de falar não em alguma coisa. Que não foi o nosso caso. Não foi o nosso caso. Não foi o nosso caso. A gente fez tudo do nosso jeito, independente. O sonho é seu, então você tem que fazer do seu jeito. Não? A pessoa tá falando que tem que fazer. Verdade. Você pode ouvir e falar, não, legal essa ideia. E abstém, fala, eu não quero. Você abstém, ignora e segue sua vida. Segue do jeito que você quer. E a gente pode isso. Como a gente pode pegar o palpite e falar, não, legal essa ideia. Legal, realmente legal. Mas a gente teve palpite. Eu acho que é quase impossível não ter palpite, gente. Mas você vai chamar fulano? Mas você vai contratar um serviço? Sempre tem. Não tem pra onde correr. Até porque você falou não que queria precisa fazer chamar fulano, interessante. Mas você vai chamar. Quer chamar, ué. Mas é que a maioria das vezes é o contrário. Você não vai chamar a tia, não sei o quê. Isso. É a irmã da... Pior que é. Irmã do primo, do tio, é assim. O papagaio periquito quer chamar todo mundo. É difícil, Pior que é. Mas vocês conseguiram filtrar bem isso e fazer o caminho, como vocês falaram, mais restrito, né? Foi. Eu acho que, lógico, tem gente que a gente gostaria de ter chamado. Sempre fica aquela pessoa, poxa, eu queria ter chamado. Mas a gente também pensa no sentido de,
pô, se eu for chamar todo mundo, eu não consigo fazer um casamento assim, do jeito que eu quero. Não Então, dá. Então a gente precisa ter esse filtro. A gente falou até muito já por aqui no podcast, esse limite, né, do sonho e o quanto. Porque assim, os pais, que geralmente são os que mais falam da lista, chama fulano, também é um sonho deles. Então, assim, tem ali. Então acho que vai muito da conversa, ver até que ponto, tipo, beleza, tudo bem, eu chamo, eles vão me ajudar com tal coisa, sabe, eu gosto deles, beleza. Mas até um ponto que não interfira no meu sonho, que é isso, eu quero casar em tal espaço. Esse espaço tem capacidade de tantas pessoas. Exatamente. Se eu chamar essas outras pessoas, vai extrapolar e não vou conseguir casar lá. Aí não, né? Não vou ter que pegar a mesa lá do salão pra colocar aqui pra comportar o convidado. Então, não dá, gente. Aí acho que vai dessa linha ali, né? Pra gente conversar e tudo. Não, isso aqui já vai atrapalhar o meu sonho, né? Exatamente. Então, assim, não, tem que... E também acho que envolve a questão de, pô, essa pessoa participou da minha vida, essa pessoa participou do meu relacionamento. Exatamente, do meu relacionamento, da vida do meu filho, também é importante, né? A gente avaliar tudo isso. Então, acaba sendo, pô, esse aqui eu quero, não, esse aqui não dá pra chamar. Eu acho que a questão nem é tanto, eu quero, na realidade, né? É se eu posso. Está na condição. E pra gente já fechar essa parte dos preparativos e entrar no dia do casamento, né? Dos preparativos, tem alguma coisa que foi mais difícil, assim, pra vocês? Foi uma maior dificuldade nos preparativos? Tem. Acho que lidar com pessoas. O problema não foi a organização, mas acho que lidar com pessoas é difícil. Né? A gente teve 6 padrinhos de cada lado. Então foi bastante gente. 12 padrinhos mais 2, né, um pai e a mãe de cada lado. Então foi muita gente pra gerir. Eu acho que se eu pudesse mudar algo, eu teria filtrado um pouquinho mais os padrinhos, deixado realmente só aquelas pessoas que realmente fizeram mesmo parte da nossa vida e não só chamar, poxa, é muito meu amigo, né? Acho que eu teria feito isso, filtrado um pouquinho mais. Mas só isso também, eu acho que foi perfeito do jeito que foi, né? Você mudaria alguma coisa? Não mudaria não. Então, acho que a única coisa foi realmente algumas questões então com os padrinhos, não com convidados, no geral. Com convidados também. Também. Uma coisa que a gente fez, que eu achei bem bacana, assim, principalmente a gente é, né, de São Paulo, e por ser aqui na Serra, e a gente sabia que o pessoal bebia muito, e o pessoal bebe muito, o pessoal bebe muito, né, o pessoal gosta de curtir. Para alguns convidados, a gente deu a opção de alugar uma van. Então a gente, né, fez toda a logística de alugar a van, cada um ajudou com um pouquinho, foi bem pouquinho, não foi muito. E aí teve a segurança de vir pra cá e voltar em segurança, né? Até a gente voltou de van. Até a gente acabou voltando de van. Vomitou na van. Vomitou na van. Mas ele deu tempo dele parar e eu descer. Foi um pouquinho na van. Foi toda uma doideira. Mas é muita curva. A parte da terra aqui é complicada. Pensa muito. O problema é são os detalhes que fazem esse dia ser especial, né? Não tem jeito. São coisas que a gente guarda. Exatamente. Coisas que a gente guarda. E qual foi a parte que vocês mais gostaram dos preparativos de casamento? Tudo. Pra mim, tudo. Eu amo. Se eu pudesse organizar um casamento por ano, eu faria. Sério? Fácil, eu adoro. Eu gosto muito. Ela organizou a maioria das coisas. Então, ela perguntava pra mim, o que você prefere, esse ou esse? Aí eu escolhi o que ele não gostava. Eu quero esse aqui da direita. Não, então eu vou levar esse aqui. Da esquerda. Tá perguntando por quê? Então, é isso. Mas, pô, a minha participação na organização foi essa. Ele escolhia um, eu escolhia o outro. Tudo bem. Geralmente é assim mesmo. É verdade. E aí, entrando já no dia, ou próximo do dia, na semana antes do casamento, como vocês estavam? Vocês estavam tranquilos? Vocês já estavam nervosos? Estava tudo pronto? Já estava tudo pronto. Já estava tudo organizado, tudo bom, planejado, né? Como que a gente queria fazer as coisas durante o dia. Então, mas o nervosismo já estava batendo. Tava batendo. Pra ele é mais fácil, pra mim foi mais difícil. Porque a semana antes do casamento, assim, meu Deus, que correria. Você vai, faz o cabelo, você faz a maquiagem, você bota um cílio, você tem que fazer teste, você tem que botar a unha, que eu sou toda montada. Gente, é uma correria surreal. E a minha maquiadora falou, maravilhosa ela, falou pra mim, Isa, a gente fez o teste hoje, não muda o cabelo. Eu tava com o cabelo preto. E com os mega hair, né? Tava com o mega hair mais curto. Não muda o cabelo, pelo amor de Deus. 2 dias antes eu tava mudando o cabelo. Nada e aumentou o mega hair. Fiz tudo errado, tudo que não era pra fazer eu fiz. E acabou dando super certo. Mas essa é uma dica que eu acho válida de dar.
E ela fala, Isa, a gente fez o teste, não muda. Porque, pra mim, deu super certo, eu amei o resultado. Mas pode ser que, pô, e se eu cortar o meu cabelo e eu não gostar do resultado? Então, assim, a gente tem que saber que aquilo vai dar certo, né? Não façam isso em casa. A gente até gravou. Os formulários, né? O pessoal começa a mandar os formulários. Fala, nossa, meu, formulário agora? Então, Preencher, formulário. Meu Deus, na semana da festa, formulário. Tinha que ser uns 5 formulários que tinha que responder. É verdade, tem um formulário daqui também pra gente colocar a ordem das músicas, a ordem de entrada dos padrinhos. Assessoria. E aí começa. Porque assim, eles deixam, né? Eles falam, a gente conversou com bastante fornecedores aqui no podcast. E é isso que acontece, né? Não adianta eles preencher antes, que até lá você vai ver 500 inspirações e você vai falar, Verdade. Então tem que ser mais próximo. Só que aí chegando no próximo você vai estar mais nervoso e tal. Né? Então assim, vai sobrecarregar. Principalmente a mulher nesse caso, porque eu lembro disso também. O Guilherme tava assim, foi, lógico, foi atrás da bebida, foi fazer algumas coisas até do buffet, porque ele era noivo e fornecedor. Mas assim, eu tava nessa de fazer o teste do cabelo, maquiagem, para o vestido, não sei o que. É uma doideira. Faz a unha, faz depilação e sobrancelha. É uma loucura. Fala, meu Deus, minha agenda. Cada coisa num lugar, né? Porque se desse pra fazer tudo num lugar, maravilha. Mas pelo menos pra mim foi assim. A sobrancelha aqui, a unha era lá, meu cabelo em Ferraz de Vasconcelos. Uma loucura. E aí a gente até gravou um podcast com o Cris Amaral falando do cronograma de beleza da noiva. E foi aí que ele deu essa dica aí de não mudar, quanto tempo antes. Entendeu? Foi legal, peguei várias dicas no podcast também que eu também não sabia não, porque senão a gente não... Pior que é. Vai fazendo. Pior que é. E a gente só sabe gerir essas coisas que podem dar errado depois que passa o casamento, né? Eu senti muito isso. Por exemplo, devia ter feito algo diferente. A gente só sabe isso depois que passa. A gente não tem noção antes, né? Não tem jeito, não tem pra onde correr. Vamos falar um pouco do dia? Do dia é isso. Aí vocês se arrumaram aqui na suíte mesmo. Sim, mas o meu dia começou bem cedo. Eu saí de casa, era 6 e pouco da manhã, porque eu fui pro spa aqui na Cantareira. Foi muito bom. Eu acho que deu um diferencial no meu dia, porque eu sou muito ansiosa. Eu sou muito intensa. Então chegou no dia, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou explodir de ansiedade. E aí fui pro spa, a gente fez sessão de yoga, fez reflexologia, foi muito tranquilo, assim. Então eu cheguei aqui uma nova mulher. Cheguei aqui renovada. Sim, tranquilíssima. Eu não senti nenhum pingo de ansiedade. Eu acho que Deus fez as coisas tão certas que tudo deu certo nesse dia. Não deu nada errado. Foi tudo melhor do que a gente pensou que seria. Foi muito tranquilo. E aí, depois, então, no espaço, você veio se arrumar aqui no espaço. Mas o cabelo e maquiagem você fez aqui. Foi aqui. Foi aqui. Aqui a gente se arrumou. Foi eu, a minha mãe, a minha sogra e a minha amiga, minha melhor amiga. Aqui tá. Sua mãe e sua... Minha sogra, minha mãe. Mas aí teve mais uma Teve. A minha melhor amiga veio. Ela foi pro spa comigo e depois veio pra cá comigo. E você arrumando também. E aí você também eu me arrumei aqui. trouxe a roupa e... Trouxe a roupa vim com o cabelo arrumado de casa já, banho tomado. Tranquilo, gente. Eu fiquei o dia inteiro com a cabeça montada. Ele toma um banho, passa um gel. Pronto, tá pronto. Não, e aí eles ficam lá fora, cumprimentando todos os convidados. Enquanto a gente fica lá dentro na maior... Meu Deus, tá dando tudo certo? Como tá? Meu Deus, vai começar. Eu fui me arrumar quando a Mônica foi me cobrar. Você tem que botar de camiseta e bermuda. O que você tá fazendo aqui? Vai se trocar. Falta 20 minutos. Eu falei, Mônica, faltam 5 minutos eu me troco. Entendeu? Meu dia inteiro pra ficar montada. É bem isso mesmo. E aí, você ficou lá fora cumprimentando todo mundo Fiquei que chegava? lá fora cumprimentando todo mundo, brincando. Recebi os padrinhos, chegaram de van, né? Os padrinhos eram de van. Comentei, fiquei aqui embaixo no salão do pessoal. Uma porra. E isso ajuda a melhorar ou a piorar a ansiedade? A melhorar muito. Enquanto eu tava aqui brincando com o pessoal, dando risada, falando... Sossegado. Não lembrava da hora ali. Aí na hora que você entra, você começa a se arrumar, eu me troquei junto com meu pai me trocou junto aqui. E o pessoal ainda pede pra fazer as fotos, pediu pra ele fazer... Pra falar alguma coisa, aí é a hora que você... Que a atenção vossa, a puta, realmente tá chegando a hora. O pai dele chorou. Nunca vi meu sogro chorar. Eu nunca vi meu pai chorar. Nunca tinha visto meu pai chorar e nesse dia ele chorou. Foi emocionante. Legal, esse dia ele mexe com a gente. A gente pode ser a pessoa mais tranquila do mundo, mas nesse dia mexe com a gente. Com certeza, assim, outra pessoa, parece que você não sei explicar, né? Você tá no seu corpo, só vivendo. Mas você tá assim, pulsando muito forte, né? Você fala, meu Deus. E essa questão é engraçada que você falou, quando a gente tá ali, se arrumando, a gente tá tensa. Aí a gente se distrai, né? Assim,
e passa um passa. pouco. Porque eu pedi pra me arrumar primeiro, me arrumei com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha sobrinha, mas eu tava um pouco nervosa. Eu falei, me arruma primeiro. Aí eu comecei a tirar foto, fazer o vídeo, nossa, passou rapidinho, essa eu nem lembrava, essa é né? a parte Então, legal. assim, ajuda você fica mais tranquila, relaxada. Ajuda bastante. Eu acho que eu comecei a ficar um pouquinho mais ansiosa quando eu escutei o pessoal chegando. Porque como o Renan tava lá fora conversando com o pessoal, eu escutava tudo de dentro da suíte. Então eu falava, meu Deus, o pessoal tá aqui. É Sabe, pior, casar. né? O pessoal tá lá e você não pode ir. Isso, o meu filho tava lá fora, eu escutava ele falando com a avó. E eu, ai meu Deus, eu posso ver meu filho. E quando o É uma buquê loucura. chegou, como é que foi? Ai, foi lindo. Nem tava esperando, a Mônica chegou lá, ela tava de olho fechado fazendo maquiagem. Aí elas, ai, chegou, a hora que eu abri o olho, um buquê na minha frente. Ai, que lindo, um buquê. E eu queria esse detalhe azul pra compor a paleta da decoração. Mas ao mesmo tempo queria algo colorido, vivo, porque eu acho que essa é a minha vibe, assim. Eu sou muito pra cima, eu sou muito intensa. Então eu não queria aquela pegada de branco e uma corzinha, eu queria algo Mas era o que vivo. você imaginava? Ou... Era, ficou lindo. E você mandou uma foto, inspiração? Mandei, isso, mandei uma referência pra Mônica do que eu queria e ela montou com base naquilo. Não ficou 100% igual, mas ficou tão lindo quanto. Sempre tem um toque. Porque seu toque. eu queria orquídea azul, mas não era a época. Aí não deu, não tem jeito. Às vezes a gente bota muita expectativa nisso, em algo que não depende da gente. É tão fácil, né? Tulipa Exatamente. é outra flor que também que as noivas sonham, mas tem época certa. Exatamente, Azul, não é das coisas sempre que mais dá. difíceis, porque Natural não tem, né? eles normalmente pintam, né? Muitas vezes pintam, Assim, ou colocam é na água pra É. puxar. feita, mas artificial, assim, não existe na natureza, mas Sim. acho que é azul, assim. Então, É. uma coisa... Tem algumas, essa é bem rara. Né? A orquídea eu sei que tem, mas a Mônica falou que é um mês muito específico, é assim, bem é por raro. pouco tempo. Tem as hortênsias, né? Azuis que ficam, mas assim, também é É época bonita essa Verdade. foto, certa. Bonito. Mas a Mônica deixou isso bem claro pra mim, né? Eu não tive surpresas Não no foi uma dia. frustração Exatamente. no dia porque você já Não, sabia disso. Foi avisada, sim. Ela fez toda a diferença na organização da decoração. Foi. Eu falei pra ela que eu queria algo mais rústico, mas ao mesmo tempo sem perder o clean. Então ela montou algo, me mostrou as fotos, ela me mostrou as referências que ela tinha já daqui, porque a gente visualizando a decoração de um outro espaço, por exemplo, se eu for pesquisar no Pinterest uma decoração, não vai ser a mesma coisa que tá montada aqui. Então a gente olhou, analisou as propostas que ela me mostrou aqui, e aí a gente decidiu com base nisso. Então acabou ficando tudo lindo. Interessante que a Mônica também fez a sua assessoria. Foi a Fez. mesma Foi, fez a decoração. acabou coincidindo. Porque ela durante a semana, ela é uma das responsáveis da decoração. E fim de semana faz as assessorias. Né? A gente tem muito essas duas funções, basicamente, que tem um pouco a ver. A gente tem a Kátia mesmo confeiteira e assessora também. Sim. Porque durante a semana a gente produz tudo, faz a deixa organização e fim de semana tem mais a montagem e faz as parte do evento. Os dois serviços ela fez com excelência. Ela é maravilhosa. Ela- Todo mundo aqui, gente. Todo mundo. E essa Espetáculo. decoração de cerimônia, como é que foi? O que você... Era do pacote já? Você acrescentou alguma coisa? Não, era do pacote. Do pacote. Eu queria mais essa pegada branquinha e pra cerimônia, né? Eu queria essa pegada branquinha e com um pouquinho de azul. Acho que no próximo Pra pacote referenciar. eu vou ver um pouco melhor de perto o arranjo, né? Isso. No Ficou branco lindo. com O uma rústico, detalhe mas com clean. azul. Eu queria os dois juntos, eu não queria só rústico, nem só clean. Eu queria a pegada dos dois Tem mesmo. até um champanhe, né? Também, Isso. branco, champanhe. Pra dar uma quebrada, Eu achei que ficou lindo desse jeito. A única coisa que a gente pensou em fazer, mas a gente acabou desistindo porque aqui o rústico faz bem presente, foi a entrada, a gente pensou em colocar a passarela de vidro. Né? A gente chegou a cotar e tal, não, vamos fechar. Mas no dia que a gente veio escolher a decoração, que a gente olhou de novo a cerimônia, ele falou, não vamos fechar. Essa entrada, o piso de madeira, faz parte da decoração, não dá pra tirar. E o espelho em cima. O espelho em cima já faz a diferença, então não É ia precisar lindo do demais. espelho embaixo, pra gente, né? Pra gente, Esse não- piso eu também gosto dessa proposta. Já tá lindo. harmônico, né? É lindo, exatamente. verdade. Um fundo verde bacana, né? Sim. Sim, isso faz toda a diferença. Às vezes pensa, mas por ser à noite, será que o verde vai faltar? Não. Ele não falta, ele tá presente aqui, né? Tanto no espaço que a galera desce aqui, tanto na cerimônia, é visível o verde, porque tem as luzes lá atrás, então dá pra ver, né? Faz parte
da cerimônia também. E aí a mesa de convidados. Também era do pacote, né? Era. Ah, essa dobra eu acho linda. Essa dobra é linda demais. Esse é o leque? É o leque. Eu E acho aí você lindo. colocou o azul royal, que era a cor lá. Exatamente. Você fez a escolha sem toalha, né? Sem toalha. Eu gosto dessa pegada rústica, eu acho que fica lindo. As mesas são muito bonitas, então a gente preferiu não tampar a esconder, beleza, não tampar a beleza, exatamente. E aí a passadeira rústica também, né? O soplar de ratã. Isso. Aí, Estopinha, que é o mesmo. igual, só que, inclusive, a minha amiga que veio aqui comigo, ela que pintou no dia do casamento, porque a gente esqueceu de fazer isso antes. Tinha o símbolo do Corinthians já? Já tinha. Ela quem pintou a sainha pra mim no dia do casamento, mas deu tudo certo. Tá vendo? Olha, Deu tudo né? certo. Se não falasse, eu não sabia que você tinha pintado pra mim. Sério? Assim. Não. São detalhes que Legal. fazem a diferença, né? E foi algo muito pessoal, assim. Acho que pra gente foi muito pessoal. Acho que... Vou tentar tirar. Vou voltar. A gente até entrou um pouco mais assim na decoração, falando um pouco do salão, porque é uma composição, né? Então vocês pensaram nessas cores, né? Para a cerimônia você deixou mais o branco, eu vi ali, e para o salão você trouxe um pouco mais do azul, talvez até no guardanapo mesmo, né? Sim. Ali E tinha mais azul, tinha algumas coisinhas azuis na mesa também. E foi o que fez diferença pra gente. Eu escolhi o azul porque eu acho que a noite é uma cor vibrante, né? Ela que horas foi o casamento de vocês? foi à noite, das Foi no sábado à 7. noite. Das 7 Nossa. É noite, né? Aí tem um bolo, mas não esse é- bolo novo do... É que a gente ainda vai falar da cerimônia. Tem as partes da cerimônia. Tem... mas... Tá. Essa? Não, vou. Mas tá fora. É. E aí ficou todo mundo bem alinhado. Os padrinhos também estavam no azul royal. Né? Os padrinhos a gente queria uma coisa, não queria nada muito formal, né? Queria que eles ficassem mais à Diferente. vontade. Então a gente optou pela camisa social, a calça. A calça, para facilitar, a gente encontrou um fornecedor que tinha, então a gente passou para eles podiam, obviamente, comprar em qualquer outro lugar, mas a gente deu o link para eles. Falou assim, ó, aqui tem a numeração, tal, a cor, então já tá aqui para vocês comprarem. O suspensório e a gravata a gente deu no kit dos padrinhos. Vocês fizeram caixa convite de padrinho? Isso, a gente fez. A gente fez uma sacola, na realidade, uma sacolinha. E aí para os homens vocês deram um suspensório e a gravata? E uma mini absolute. E E um copinho de shot, E é um copinho verdade. de shot personalizado com as nossas iniciais. Isso. E pras madrinhas a gente deu uma necessaire com o nome de cada uma, que era dourada e azul royal. E um esmalte no tom do vestido. Porque a gente não queria que elas tivessem que levar o manual até a loja para escolher o tom. A gente falou, leva na bolsa o esmalte e dá uma olhadinha ali, compara ali, pô, essa cor aqui é igual ao do vestido. Então, foi uma referência. E elas ficaram livres Isso. pra escolher. O modelo, sim, a gente só definiu a cor e o modelo, o que elas se sentissem melhor. E as mães dourado, né? Isso O foi dourado foi outra briga. A minha mãe queria dourado e ela falou, não vou de outra cor. E a minha sogra não queria dourado. Minha mãe não gosta de Ai, dourado. eu falei, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Porque a gente, né, quer ficar o mais livre possível de qualquer tipo de questão. Falei, não, tudo bem, cada uma escolhe a sua cor, não tem problema, né? Abri pra elas escolherem a cor. Aí minha sogra cedeu e escolheu um dourado também. Falei, ai, que bom, deu tudo certo no Não, final. tudo certo. E Deu os tudo pais certo. preto, é isso? Os padrinhos eram azul, os pais eram Os pais preto, preto, né? isso, Tá. Foi essas Eu achei que ficou lindo desse jeito. Achei que mostrou muito da nossa vibe mesmo. Algo descolado, descontraído, na realidade. Algo descontraído, né? Que não fosse dentro do convencional. Sim. E isso parece com a gente, nada dentro do convencional. E pra escolher, assim, as roupas, tudo, eles tiveram alguns problemas, porque a gente às vezes conversa com os casais, até nem do casamento, amigos, né, que vão ser padrinhos, e eles falam, nossa, mas escolheram uma cor, não tô achando de jeito nenhum, tá? Não. Tiveram dificuldades pra... Homens, já começa por aí. Homens, eles deixaram pra comprar calça uma semana antes, Não é uma e não cor chega. de calça de E não homem. chega, eu Não fiquei chega. desesperada. E eu toda semana mandando mensagem. E aí, galera, já compraram calça? Já compraram calça? Porque é homem, gente, homem. Não dá, eles são muito E tranquilos. o A gente quer fornecedor ver. que a gente mandou ficou sem estoque da calça. Ficou. Aí a gente teve que arrumar outro fornecedor. Mas deu tudo certo, enfim. O do irmão dela, inclusive, foi um que a gente chegou na sexta-feira. Chegou um dia antes. Porque a gente comprou, no último fornecedor que a gente achou, a gente comprou 3 dele. A primeira veio na cor errada,
Na verdade, a primeira veio, o tamanho ficou grande. A primeira ficou grande. A segunda, a cor veio errada. Aí na terceira é que veio certo. Por isso que eu foi não na aconselho. sexta-feira. Não aconselho a fazer desse jeito. É. Achei um fornecedor. Não, a não ser que seja uma costureira, que você vai lá e confirma. Não, vai ter o tecido, vai ter, tá tudo bem. Agora, se for pra comprar, vou comprar no Mercado Livre. Não façam isso. Escolham um lugar fixo. Se vocês quiserem algo que seja todo mundo igual, num padrão, escolham um lugar fixo e façam isso. Porque Deu quase deu certo, problema. mas Quase deu foi aos problema. 45. Pra mulher é fácil azul royal, mas pra homem não é fácil. Não é. Tanto que Verdade. foi o primeiro que a gente achou, esse segundo, e depois não tinha mais. A gente procurou no Shopee, procurou no AliExpress. E em nenhum lugar tinha. Em todos os lugares Ou era possíveis. aquele último mesmo, e acabou dando certo de Deu chegar certo. na quarta-feira, senão... E todo mundo tava ok com a cor, porque tem gente que fala, mas eu não fico bem no azul Tá, royal. não, é isso, A gente não teve. Foi só a questão do dourado que só sobe. Mas tudo bem, deu tudo certo. Certo. É. E aí teve a entrada de vocês, né? E você entrou primeiro. Eu entrei foi a primeiro. sequência. Antes dos padrinhos ou os padrinhos? Antes dos padrinhos. É. E você lembra a música que você entrou? Lembro, era uma música do Evanescence, Bring Me to Life. Só que não era a parte cantada, não era a música original. Era um cover, né, mais no piano, com a voz mais leve. E foi o DJ que fez a... Foi Foi o DJ. Foi o DJ. Vocês mandaram as músicas? Foi. Para as músicas dos padrinhos, das crianças para entrarem, a gente escolheu o mais instrumental, assim. É. A música tocada mais no instrumental. Pra dar aquela impressão de casamento, sabe? Eu acho que dá a impressão de casamento, essas músicas instrumental. E a minha... A sua, não. A minha foi a marcha nupcial mesmo, eu entrei com a marcha. Eu sou noiva raiz, sabe? Essa parte, eu sou sim, ela raiz. queria a música. E se eu não entrasse com a marcha nupcial, eu não ia casar, não. Eu ia pra casa. Dos padrinhos, vocês lembram a música da entrada dos padrinhos? Eu lembro, uma foi da Taylor Swift, que agora eu não vou lembrar o nome. Eu lembro também. A outra foi a The Last Song. Foi a música da The Last Song, da Miley Cyrus. Isso. Tá, aí então você entrou primeiro, depois entrou os padrinhos, Isso. entrou o florista. Entrou Florista, entraram com a música da Bela e a Fera. Tá. E aí veio a Né, sua veio entrada. ela. E aí vocês entraram com um carro que é do seu... É do meu pai. Que É um legal. carro que ele reformou do zero E praticamente. esse é das antigas mesmo, né? 1929. 29. De 1929. E deu toda a diferença Deu nas toda a fotos, diferença. na entrada. Ele falou que quando ele viu a pontinha do carro, assim, essa Entre parte de foi a ferro hora que- virando aqui, ele falou, meu Deus. Até na aí, filmagem, na hora que começa a música, que o carro entra, a minha expressão muda na hora. Aí ficou nervoso, né? Mas é o carro que seu pai já tinha? Ou ele Já tinha, não. Ele Já reformou tinha. pro casamento? Não, ele comprou faz muitos anos já, faz uns 8 anos que ele comprou esse carro e ele vem reformando ao longo dos anos. Aí quando a Deu gente certo. falou do casamento e eu comentei com ele que tinha vontade de trazer, aí ele acelerou a reforma pra trazer e ficar pronto. Mas não é um carro que dá pra você ficar andando, pegar serra, então. Sim. Veio de guincho, Uhum. pra cá, foi embora de guincho, inclusive o pessoal do Caligari deixou a gente trazer o carro aqui um dia antes e levar embora um dia depois também, isso fez uma diferença também pra gente. Isso foi importante pra logística. E que tinha um valor sentimental pra vocês. Tinha. Exatamente. Tem um valor sentimental Não grande. foi um carro qualquer. Foi um carrinho que foi preparado pelo meu sogro. Ai, não, mas as fotos ficaram E você lindas. tem uma foto da entrada dela ainda? Mais pra frente. Tá na entrada dela. Você já tá Mas tudo bem. E no momento da sua entrada, assim, o que você consegue explicar o que você sentiu? Nossa, eu acho que a minha cabeça apagou, assim, na hora. Eu só fui lembrar quando eu tava aqui, eu preciso descer. Eu juro, a gente fica tão... Eu sou muito intensa, então eu quase explodi de nervosismo, assim. Pra mim foi... Nossa. Mas na hora que eu olhei, que eu vi o Renan lá no finalzinho, com aquele olharzinho assim... Já chorava, Ele já tava chorando. Já. Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu tô casando. Aí você começa a olhar pra cada rostinho que tá ali. E você vê que as pessoas importantes pra você estão ali. Eu acho que no fim das contas é isso que importa, sabe, no casamento. Não é quantidade, sim quem tá. É isso que é o mais importante. Então eu vi ali todo mundo e aí eu falei, meu Deus, eu tô casando. Eu tenho minha família. E aí começa a cair tudo, assim, na real. Ah, mas foi lindo demais. Mas eu acho Foi que muito bom. quando eu saí dali eu tava muito nervosa. Mas
acha que foi o momento mais emocionante, assim, pra você? Não. Não. Acho que foi o momento que meu filho entrou. Só a acho entrada que- dele A gente começa a reviver todo o relacionamento quando a gente vê o filho, Ele né? estava feliz mesmo, né? Tava muito feliz, muito bonitinho a Ele entrada adora, dele. ele adora ser o centro das atenções. Ah. Então, quando ele viu todo mundo virando pra ele, Olhando e fazendo, sabendo que era pra ele, aí ele amou, ele se sentiu o dono do lugar. E criança normalmente não quer saber, né? Eu não sei, não Não. depende, mas E a ele gente vê muito aqui. Ele é geralmente mais tímido. Aham. Né? Você brinca com ele, se ele estivesse aqui, se fosse brincar com ele vira a cara e retrai tal, um ele pouquinho. retrai um pouco. Mas não, No casamento foi linda a entrada Foi linda. dele. E vocês alugaram esse carro? É Não, dele. É dele? É dele. É. E aí ele entrou com as alianças. Isso. Entrou, Aqui esse coraçãozinho foi a Mônica que fez pra mim. E dentro tá as alianças amarradas. Eu queria que fugisse um pouquinho do convencional também. Não queria Sim. maletinha, não queria a almofadinha, né? Que geralmente entra. Eu queria algo diferente. E aí a gente achou essa Parece ideia. que ele entrou brincando, né? Entrou. Na filmagem tem um radinho, ele vem mudando as músicas no radinho. Ele sabe ligar e ele vai mexendo no radinho. E aí a cerimônia de vocês, ela foi como? Ela foi... foi o Luiz Miranda que fez, Foi. né? Foi uma cerimônia personalizada. Foi Ele contou a história de vocês. Contou. A gente fez uma reunião antes com ele, né? Umas 3 semanas antes, mais ou menos, do casamento. Ele faz as perguntas sobre a nossa história. A gente também pontuou algumas outras coisas que ele não questionou, mas que eram importantes pra gente. Acho que isso também foi bem bacana, assim, a gente conseguiu pontuar tudo, porque a gente não queria algo extenso. Porque afinal a gente já tem uma vida juntos, é diferente de quem ainda não tem, eu acho, né? Pra gente a vivência é diferente. A gente já tinha uma família, então a gente queria que fosse algo emocionante, bonito, mas breve. Né? E foi o que ele fez. Foi maravilhoso, assim. Ao mesmo tempo que foi emocionante, não foi aquela coisa exaustiva. Então fez toda a diferença pra gente, né? Até pra gente poder aproveitar mais isso aqui, né? Porque a gente é mais dessa pegada de balada, de música, de vai pra lá, Bagunça, pra a gente cá. é mais da bagunça, então. E aí o civil vocês fizeram no dia também. Foi Já no fez dia. Fez com efeito civil. Isso. Foi super importante isso, né? Eu acho que faz toda a diferença. Facilita Muito. bastante. Facilita muito. A gente tá nessa época agora aí de... A gente não fez o efeito civil no dia. E aí agora a gente não fez antes, porque né, tava na correria e agora a gente tem toda a burocracia e vai em cartão. A gente achou que eu acho que é legal. ia É sempre assim. Rapidinho, daí passamos a tarde inteira no cartório, mas já deu entrada. Isso que meu cunhado mora ali perto, eu já chamou a mulher pra ir junto lá para dar entrada, que a gente não sabia que tinha que levar os testemunhas para dar a entrada. Aí fomos lá. Essa é uma parte importante também, que acho que o Luiz ajudou a gente. Ele orientou a gente em tudo que a gente tinha que fazer. Né? Ele mandou o papel que ele tem que mandar antes, o requerimento, ele falou quais documentos a gente tinha que levar. Achei que foi um ponto muito importante. Facilitador mesmo, né, pra gente. Muito legal. Foi bem legal. E aí fiz aquela selfie no altar, todo mundo lá presente. Essa hora o pessoal já tava, cadê a cachaça? Só não queria saber, eu falava, salão. Certeza. Pessoal festeiro. Aí a saída de vocês foi com esses... Os sparkles. É referência, né? A gente pega a referência e fala, eu quero fazer igual. Fui a 25 de março, comprei kit de balada, comprei os sparkles, comprei um monte Os de coisa óculos lá. escuros. Os óculos quadradinhos que agora o pessoal tá usando. Não, muito bom. Eu falei pro Renan, pra gente entrar, não tem que ser, vamos entrar aqui. Não, vamos entrar aqui. A gente já entrou assim, desse jeito. A gente entrou, nossos amigos já estavam no fundo, já tinham aberto o bar. Eles já estavam todo mundo com cerveja na mão, já estavam fazendo mozão. Tudo que a gente foi falar, eles nem deixaram a gente falar. Eu perdi todo o fio da meada, aí eu... Cala a boca. Eles não ficavam quietos. Minha festa foi aquela entrada então animada. Foi, animadaça. Pra chegar. música que vocês Like a G6, o nome. É uma música mais antiga, mas é uma música eletrônica. Bem rápida. Essa música. Desse jeito. E aí começou. Não, aí começou. E com rodada de tequila. A gente colocou 3 rodadas de tequila durante a festa. Então. Eita! É por isso que o noivo... Depois a curva, né? Tudo pra fora da Não, o pior é que você toma uma, mas tinha gente que virava, já dava mais 2 pra mim. Os meus melhores amigos, o meu padrinho. A primeira coisa que a gente fez quando chegou no bar, ele pegou a garrafa de cachaça do bar, ele pegou a mão, pegou 2 copinhos e falou assim, pra cá, pode tomar.
Tem até aquela foto da gente virando os shots. Nessa hora. Foi na hora que a gente entrou, a gente já foi direto pro bar. Eu não quero falar com ninguém, vou falar com ninguém, vou direto pro A bar. gente foi direto pro bar, ele já chegou, os noivos chegaram, peraí, né? Vamos dar um shot, Cada um. já pra Vocês esquentar. estavam ansiosos, a hora que acabou a cerimônia, vocês foram tirar a foto, mas já tava ali ansioso pra ir. Cadê a cachaça? Cadê a comida? exatamente. Desse jeito. Essa hora da foto não passa nunca. Não. Né? Oh, meu Deus. Mas achei que foi importante, porque as fotos saíram lindas, Ficaram incríveis. lindas, Mas eu também não vi a hora. Ai, quero comer, eu tava com fome. Aí vocês entraram e abriram o jantar? Foi, a gente entrou, abriu o jantar. Aí Furei a fila. comer, mas comeram. Comemos. E Uma acho que essa também é uma parte importante pra falar, né, pra galera. Quando chegarem aqui, a Mônica já direciona, né? Ela fala, a gente escolheu comer aqui dentro. E ela já fala, senta e come. Porque vocês não vão conseguir mais sentar. E a gente não consegue, Não porque a gente consegue. quer dar atenção pra todo mundo. Aí tô com uma tossinha já. Quer mais água? Aí eu quero um pouquinho, por favor. Eu também sei. Isso é um ponto, você não consegue parar depois. Porque é um ponto que me arrependo, assim, porque eu parei, comi uma vez e levantei. Eu fiz um belo prato pra comer, levantei e saí e fui falar pro pessoal, não sei mais. Não dá. A gente quer aproveitar. Comeu, Ao mesmo tempo que a gente quer falar com o pessoal, né? A gente não fez a fina, assim, a gente não fez a fina, não. A gente passou por cada mesa, porque a gente não tinha muitos convidados. Então a gente conseguiu dar essa atençãozinha. Mas a gente falava, oi, tudo bem, que bom que vocês vieram. Ai, peraí que tem alguém te chamando. Porque a gente não queria enrolar, a gente não queria aquela enrolação de... Tem pessoas que pra isso é importante, assim, mas pra gente não era importante. Ficar em frente à mesa tirando fotos. A gente não queria isso, a gente combinou com o nosso fotógrafo, não quero fazer isso. Então a gente passou por cada mesa. Oi, tudo bem? Que bom que você veio. Ai, Deu atenção e falava com cada um mais rápido, breve. É bom que vocês E depois falaram, né? aproveitei. Sim, a gente fez questão A de questão falar. de falar isso, a gente falou, não. Vamos Ver falar cada com um. todo mundo, Porque nem brincar com todo mundo vai pra pista, né? Exatamente, exatamente. Mas também quando abriu a balada. E aí eu ninguém saiu pelo menos a gente não saiu mais da balada. Não, eu não saí mais da balada. E essa abertura foi como? Foi o DJ? Foi o DJ, DJ. Até o bebê ficou dançando um tempão, porque ele começou com música mais tranquila e depois foi ficando mais animado, né? Quando começou a ficar mais animado, a gente teve uma surpresa que foi o robô. A minha mãe... Esse robô, a gente a minha mãe fez essa surpresa pra gente, né? E fez toda a diferença pra gente. Animou a pista de um jeito, grande, assim. hein? Olha, Muito, grande. ele era muito grande. E com essa máquina de fumaça, aí deu na nossa mão, a gente jogou fumaça pra todos Que lá. até tem uma próxima foto. E eu aqui do lado, já tava com... Eu cabia aqui, o bicho era Muito grande, ele teve que ir abaixando pra entrar, mas ficou tranquilo aqui. Mas fez toda a diferença. O pessoal, a maioria tava sentado, porque a música tava um pouquinho mais devagar, né? A gente começou mais Quando ele devagar. chegou, foi que animou. Aí todo mundo, não foi levantou. Não ficou um sentado. É uma né? atração, né? Dá uma Sim. atração pra festa. Pois as crianças amaram, os adultos amaram. Tem até foto da minha avó, assim, da minha avó idosa, com a mão assim, dançando. É verdade. no robô. Todo mundo gosta, foi bem bacana. Acho que fez toda a diferença pra gente na balada. E vocês falaram que teve gravata, teve sapatinho da noiva. Que horas vocês passaram isso? Eu nem sei, Nossa, quando começou a gravar, a gente já tava já tinha bebido toda, tava felizona mas já. na dança, né? Na hora da dança, a gente já tava... Vocês abriram a balada com uma dança de vocês? Foi. Vocês dançaram o quê? A gente. Meu sonho de adolescente, né? Sonho de adolescente. Chama Can I Have This Dance, a música, é do High School Musical. Da minha época de adolescentinha, né? Eu falava, quando eu casar, eu quero dançar a valsa com essa música. E ele super topou, porque ele sabia que se não fosse essa, eu não ia casar com ele. Então vai, né? Fazia parte do meu sonho, sabe? Era a minha valsa de 15 anos, então foi pro meu casamento. E aí ele super topou, a gente dançou, foi super emocionante. Acho que foi o momento da gente se conectar, porque no casamento a gente se perde um pouquinho, né? Cada um vai pra um canto e tal, depois da cerimônia. E foi o momento da gente se reconectar, e foi super lindo, foi super legal. Legal. E aí a gravata veio... A gravata foi depois do robô. Ah, O verdade. robô já a gente tinha abriu a passado, acho que já gravata. tinha passado umas 2 rodadas de tequila, inclusive. Verdade, acho Essa é que... bom, uma boa tática essa. O pessoal já abre mais. pessoal já abre a carteira. Exatamente. É importante essa parte. E aí o Renan foi para um lado, eu fui pro outro, o pessoal colaborou bastante, né? Meus amigos, meus padrinhos fizeram, né? A bagunça com todo mundo. É bagunça, lógico.
foi com bagunça. O dinheiro da gravata a gente colocou numa garrafa que surgiu na nossa mão. Não sei, uma garrafa de vinho que chegou na nossa mão, não sei de onde surgiu. E no dia seguinte que a gente falou, o dinheiro? O dinheiro ficou com meus pais, eles se levaram embora. Aí eu falei, mano, eu tô pensando que me deram uma garrafa de vinho na mão. E se essa garrafa tava com vinho dentro ainda? O dinheiro vai ficar tudo mancha lá, pô, perdeu o dinheiro. Porque por causa das manchas vermelhas, né, que tem agora o pessoal Vai que achar que estouraram o caixa eletrônico. Mas não, deram uma garrafa vazia, tá limpinho. Normalmente a assessoria já, algum outro padrinho já fala, bom, vocês já avisaram que vai passar, né? Esse ou outro, ela já deixa tudo no esquema aí. Verdade. Deve ter sido. E aí, no final de lembrancinha, vocês entregaram a suculenta, né? Foi. A gente teve a suculenta, a gente teve os bem casados, mas eu optei por não escolher só bem casado como doce pra entregar. Porque eu não sou muito chegada em bem casado, mas seja o tradicional, né? É o comum que tem em casamento. Mas eu não sou muito chegada, então eu escolhi os... Eu acho que não tem foto, não peguei. Mas são uns mini pão de mel na cúpula, como se fosse a rosinha da Bela e a Fera, só que é um bolinho de 3 andares, mini, né? Um pão de mel. Pra quem não gosta do bem casado, pegar um pão de mel. Que era, eu pensei em mim, mas também pensei nos outros, né? E ficou super legal. Esse dia que tinha esse pão de melzinho. Ficou uma graça. Legal. E na mesa ficou lindo, né? Na mesa das lembrancinhas ficou uma gracinha. Ficou muito lindo. E além dessas coisas, a gente teve também o espelho de foto. E, pessoal, foi do início ao fim. Das crianças aos adultos, todo mundo amou. Eles enviaram o arquivo das fotos depois, deu mais de 500 fotos. Foi bastante. E é uma recordação legal pra vocês também, Sim. né? Eu gostei dessa... Eu contratei, assim, no final, na semana anterior, mas foi uma coisa muito importante, porque várias pessoas, na hora, eu não tirei a foto com o fotógrafo, mas nosso evento foi grande, assim, tinha bastante gente. E aí depois eu fui ver, eles tinham tirado foto na cabine, então eu tenho essa recordação. Exatamente. E eles levaram a versão impressa pra casa. Isso é mais uma lembrança É mais pra uma eles, lembrança né? pra eles também. Pra gente e pra eles também, né? Acaba sendo pros dois lados. É, muito... O casamento, gente, a gente pensa em tantos detalhes, né? E assim, pode ir que... Meu, tem tanta coisa ainda pra colocar, né? Você fala, nossa, tinha isso, tinha aquilo. Mas assim, é legal a gente perceber, assim... Quais pontos, eu pelo menos a foto, né, cabine, eu falei, hoje em dia será que o pessoal tira? Acho que o pessoal nem tira mais, sabe? Não era uma coisa que eu tava dando importância. Contratei de último e depois eu olho pra trás e falo, nossa, ainda bem que eu contratei. Faz toda a diferença. Vocês tiveram alguma coisa, assim, que pra vocês, no começo, vocês falaram, não deram tanta importância e depois vocês viram que, nossa, isso aqui fez diferença no meu casamento? Olha, pra mim, como noiva, eu acho que o spa. O spa. Ai, gente, eu virei outra pessoa. E é aqui do lado, aqui na Cantareira, né, o spa que eu fiquei. Então, pra mim, fez toda a diferença. Pra me tranquilizar, porque eu sou muito ansiosa. Então, pra mim, fez toda a diferença. Foi bem bacana. Acho que agora a parte da festa foi a pista em LED que a gente teve. Ficou uma iluminação diferente lá. O pessoal ficou na parte da pista ali que tava. Então, ele foi legal. E a cabine, por causa da recordação. E qual spa que foi? Falar tudo. Faz o quê? O spa foi? Foi Spa Cantareira. Chama Spa Cantareira. Fica aqui bem próximo, bem pertinho. Legal. Aí a gente acabou... Eu tive a indicação lá de dentro do spa mesmo de um... Acho que ele faz serviço de Uber, mas ele também é motorista particular. Que faria... No caso, faria, né? Eu tinha combinado com ele, acabou que no fim das contas a minha mãe foi me buscar. Mas ele faria o transporte de lá. Acho interessante pra quem quiser. Legal. Eu acho que eu já tô falando, mas não conheço exatamente. Não. E o que os convidados mais falaram depois da festa? Que foi perfeito. A gente não teve Foi tudo reclamação. bom, ninguém E a gente reclamou de questionou pessoas que são próximas, que a gente sabe que falaria se alguma coisa tivesse saído fora dos eixos. E todo mundo fala que não teve o que falar de mal. Foi só coisas boas, né? O pessoal fala que foi pouco tempo. O pessoal fala Ninguém queria sair daqui. Ninguém queria sair daqui. A gente teve que falar, e aí, galera? Acabou. Porque foi tão bom que passou muito rápido. Né? Foi só elogio. E tem algum ponto que eles comentam mais, assim, puta, aquele momento, aquela coisa? A entrada do Luca. Todo mundo A entrada fala. do Luca. E o seu E a verdade do meu discurso. Verdade, O pessoal fala bastante. Renan improvisou. Ele sempre faz isso. Renan, faz um discurso ali. Na cerimônia? Na cerimônia. Na cerimônia. Falei, faz um discurso no papel, porque eu sou do papel. Faz discurso, porque ele sempre faz da cabeça. Aí às vezes sai umas coisinhas nada a ver. Eu falo, faz no papel, fica mais bonito.
Ele mentiu, falou assim, eu esqueci o celular, eu esqueci. Só pra ela não me bater lá na cerimônia. Falou lá na cerimônia, eu esqueci o celular. Mas ele fez um discurso Eu vi da digno. cabeça. Foi digno, o pessoal chorou. Falava, eu tava tudo indo bem, aí deu pra segurar na hora que o Luca entrou, mas na hora que você falou, acabou. Não, Chorar, verdade. Se aquele papelzinho que você deixava no banco, você teve que usar. A gente fez as lágrimas de alegria. Fez. O pessoal teve que usar quando o Renan falou. Verdade. E a papelaria foi como? Você fez seu parte do menu, lágrimas? É verdade, Fiz. Foi você Fiz. mesma que fez também? Eu montei a arte. Eu montei a arte. Eu que montei a arte, aí contratei uma papelaria pra imprimir, né? Pra fazer tudo direitinho. Fez o cardápio de drink. A gente fez os 2 cardápios. Um cardápio com a comida e um cardápio com as bebidas. Ficou bem legal pra compor a mesa. Legal. Bom. E depois vocês foram pra lua de mel já depois do casamento? Vocês fizeram viagem de lua de mel? Foi. Fizemos. A gente Inclusive foi... a viagem a gente ganhou dos padrinhos, né? É verdade. A gente não comentou isso. Foi presente dos Foi padrinhos, presente dos verdade. padrinhos. A gente Tem uma foi pra foto Bahia. Da Ai, Bahia? Na que Bahia. saudade. Foi num resort na Bahia, Verostar. Foi muito famoso, bom. Na Praia do Forte? Na Praia do Forte. Lá isso, mesmo. lá mesmo. Muito bom, Muito bom. incrível a experiência, É. né? Mas a gente não foi no dia seguinte, não, porque a gente já sabia que a gente já tá que no domingo destruído. a gente não ia conseguir levantar da cama. É, Já tinha essa certeza. Então, a gente foi na segunda-feira, mas no domingo. Não, a gente era sem tirou o condição. dia pra descansar. Bom, né? É. A gente fez a mesma coisa também. E acho que deve ter sido bacana essa parte do resort, porque você realmente descansar, né? Sim. Porque você vai pra uma viagem, você fica visitando o lugar. Vai pra tudo. passeio. Você Aham. cansa, querendo ou não, né? É Verdade. legal e tal, mas pós um casamento, acho que a gente precisa, né? Dá uma... Foi Verdade. uma parte muito Dá boa. uma E o descansada. atendimento deles foi muito bom. A gente chegou, o agente de viagem que a gente contratou, que a gente conversou, né? Ele falou, chega lá e fala que é lua de mel, que eles geralmente dão os upgrades, dão os brindes. Então o cara deu de presente um upgrade pra gente e ofereceu de quarto, né? Ofereceu mais um upgrade ainda com acesso à área VIP pagando um valor a mais. E era um valor pequeno. Eu falei assim, pra ter acesso a tudo isso, então vamos, a gente Vale a fez, tanto que essa foto é o quarto, né? É o De frente pro quarto mar. mais top que eles têm, que é de frente pro mar. Show, né? O quarto. Bem bacana. A gente falou que era lua de mel, e aí eles deram Aí esses... eles deram. Aquele Essas calor regalias. gostoso da Bahia, né? Pior que a gente... A gente deu um pouco de azar nessa parte. Ponto. Porque a gente pegou justo a semana mais fria da Bahia. Juro. Nossa. A gente pegou os dias mais frios da Bahia. Nunca chove na Bahia. É. Chove As mais quando a frias da gente Bahia foi. é 25 graus, né? Foi isso, de 24, 25 graus com chuva. Mas foi chuva. Tranquilo. A gente que tá aqui na Serra tá achando ótimo. Então... Não, a Aí gente o que pegou os valeu dias a mais pena frios. os upgrades foi porque o spa era incluso. Bolsa era incluso, senão era R$50 por dia por pessoa. Aí, como era incluso, tava chovendo, a gente saía, Vai vai pro spa. hidromassagem, águas quentes, águas né? quentes, a gente Tudo acabou quente. indo pra lá. A gente pegou 2 Quentes. dias, né, de sol, a gente ficou 5 dias 2 lá. dias só. O dia que a gente chegou e o penúltimo dia, realmente não choveu, deu pra gente aproveitar bastante. E o restante acabou Comida à chovendo mais vontade, vezes. bebida à vontade. Ai, gente, é incrível. Agora a gente ficou mal acostumado, porque a gente só quer ir pra resort. Mas é a parte ruim, você É fica tudo mal à acostumado. vontade. Ai, meu Deus, saudades. E vocês já moravam junto, né? Pelo que falou, Sim. já tinham um filho, né? Já tinha uma família, já tava formado morando junto e tudo. Sim. Mas vocês sentiram que fazer a cerimônia de casamento, a festa, fez diferença no relacionamento de vocês, na vida pós-casamento, na vida juntos, sabia? Não, com certeza. Pra mim, pelo menos, fez muita diferença. Porque... Não, era um sonho nosso. Era um sonho mais dela. A gente sempre conversou e era um Que sonho ele super dela. abraçou. Que eu abracei. Eu queria também, eu queria casar com festa e tal, mas o sonho principal era dela. E fez muita diferença. Aproximou a gente demais ter esse dia. Eu também senti. Vocês falaram que vocês tiveram votos também, vocês falaram. Foi. Né? Eu acho que isso é uma parte legal que o Guilherme não quis até hoje, ele me fala. Eu não quis. É complicado. Né? Não, é difícil. É difícil, né? Mas é que no dia a dia, na rotina, a gente vai vivendo, né? Sim. E aí a gente não para um momento pra falar o que a gente sente. Então esse momento parece que você faz essa pausa, que nem vocês falaram, se conecta mais, né? Exatamente. E isso reflete depois, né? Nos outros dias. Você volta pra mesma casa, pra família, pra mesma rotina, Sim. mas parece tão mais forte, né? Tá. Você fala, eu tô mais conectado, a Sim. gente reafirmou ali, acho que toda a energia também dos convidados, desejando Sim, tanta sim. coisa boa, a gente sai assim, renovado, né? Parece Sai, uma- é verdade. E pra gente ainda que tem uma história, né?
a gente, querendo ou não, a gente traz essa história para os votos. Né? Os dois trouxeram tudo que a gente passou. A gente revive. A gente revive, então é muito bom lembrar tudo que a gente passou. Coisas que a gente muitas vezes deixa de lado ou esquece por conta da rotina, e principalmente para nós, porque a gente tá todos os dias juntos. Eu e ele, o dia inteiro. A gente trabalha de home office, os dois. Então a gente vive junto, a gente mora junto, a gente fica o dia inteiro junto. Escuta a reunião do outro. É o dia inteiro, a gente conversa o dia inteiro. E muitas vezes a gente esquece, né, dessa união que a gente deve ter, né, do que não que ele precisa ser para mim como homem, mas como marido, né? Muitas vezes falta isso no dia a dia. E acho que esse dia foi importante para reconectar a gente nesse sentido, né, de que a gente não é só, claro, a gente é parceiro, mas que acima de tudo nós somos marido e mulher hoje, né? Eu acho isso muito legal, porque eu era uma das pessoas que falava, não tinha o sonho de casar, não, era diferente, não tinha o sonho de casar, tudo. Mas depois você entende, o casamento é uma das tradições mais antigas que a gente tem na sociedade, né? E, sei lá, olhando de fora, antes eu falava, sei lá, nossa, parece tudo igual, não é? Mas o seu não é, né? O seu é o seu. E parece que ele tem um propósito, e você descobre, não consigo explicar com palavras, mas vivendo isso, né? Esse momento. Você fala, não, então isso sobrevive nessa tradição porque realmente ela faz diferença. Não, é diferente. É uma coisa que a gente conversava, eu até falava, brincava pra ela, eu não sou uma pessoa que chora, é difícil eu chorar. Eu falava, já não cria expectativa, dificilmente eu vou chorar. Você sabe, se você não chorar, você vai ver, vou sair, vou entrar de novo, eu quero chorar. Mas chega na hora, não tem como. A emoção toma conta, você lembra do passado, é o único, é um momento único, você sabe que não vai acontecer de novo. E aí não tem a emoção tomar conta, não tem jeito. E pra vocês ainda que já tinham um filhinho, e como foi pra ele participar desse sonho junto com vocês? Acho que ele deve ter amado. Pra ele foi só festa, porque ele o tempo inteiro ele ficou assim, sorrindo, brincando. E a gente teve ele ali no momento da troca da aliança. E eu acho que isso foi importante pra gente. Ele ficou no meu colo o tempo inteiro. A gente até tentou deixar ele sentadinho na mesa, ele não quis. Ele quis ficar no colo, ficar junto. A gente estava conectado de alguma forma, né? E a aliança, ela o pessoal fala, né? É um círculo infinito. E eu acho que ele tá ali no meio daquele círculo, né? Ele quem é o motivo de tudo. Então ele tá junto com a gente nesse momento foi indescritível, né? Foi lindo demais. E ele amou. Ele amou, fala no microfone. Uma outra foto, né? Que ele tá aí, Ele falou no microfone, ele tava super feliz. Tava com a pro dele, que ele adora. Filho, faz uma pose pra foto. Aí ele dá um sorrisão, ele faz careta. Verdade, sobre isso eu tava até comentando com o Guilherme que a gente ficou muito preocupado em relação a ele, né? Eu vou estar no altar, a minha sogra vai estar no altar, a minha mãe vai estar no altar. Quem vai ficar com o Luca? Porque ele ainda é jovenzinho, né? Porque Titico, ele é um bebê, ele é uma criança, mas ele ainda não entende, né? Comandos de outras pessoas, só de nós. E aí a gente pensou, como que a gente vai resolver isso? E aí a gente resolveu ir atrás de babá. A gente viu que tem bastante babá aqui pela Cantareira, mas a gente sabe que ele não iria obedecer porque ele não conhece, é normal, ele é um bebê ainda, né? E aí a gente teve a ideia de contratar a professora do Luca. A professora dele veio com a gente, ela super topou vir com a gente aqui e ficou olhando ele. Então a gente entregou ele na mão dela e a gente ficou tranquilo, sabia que estava em boas mãos. Ele amou porque ele adora ela, tem um vínculo muito forte com ela. Ficou com ela o tempo inteiro, na hora de entrar com as alianças ele foi bonitinho, ela quem levou ele até lá. Então fez toda a diferença pra gente ter essa rede de apoio aqui. Nossa, foi bem bacana. Nossa, isso é uma dica bem legal, né? A gente nunca viu, porque senão se ficasse com a sua sogra, ela não ia aproveitar tanto. Exatamente. Você também não. Isso que a gente tava ele poderia estranhar porque ele não tá acostumado, então... Exatamente. E a gente precisava de alguém que focasse nele, né? Por exemplo, não, mas deixa com a tia, e aí a tia passa pra prima. E nessa idade é cruel, porque eles correm, eles se enfiam em qualquer buraco, então é perigoso. Então a gente tinha a segurança de que ele ia estar bem cuidado. Que legal. E assim, se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho lá pra Isabela e pro Renan no início dos preparativos do casamento, ou para outros noivos que estão começando aí a organizar o seu casamento, tem alguma coisa que vocês pensam assim, que vocês falariam? O meu seria não se preocupe com a opinião dos outros. Faça o que o seu coração manda, não o que os outros digam. Porque a gente, depois de um tempo, de algumas coisas que aconteceram, a gente parou e falou, não, peraí, o casamento é nosso, a gente vai fazer o que a gente quer. Mas tem algumas situações que aconteceram que a gente
se sentiu culpado. Pô, meu sonho e eu tô deixando isso acontecer, tal, as pessoas não estão felizes com o que tá acontecendo, né? A gente se culpou um pouco por algumas coisas, mas depois a gente falou, não, o casamento é nosso, o sonho é nosso, a gente tá pagando, a gente tá se esforçando, se organizando para fazer o nosso sonho, não o sonho das outras pessoas. Então vai ser assim, pronto, acabou. Exatamente. E muito assim, o que aconteceu com a gente, né? Nada tem o tempo certo, não é o nosso tempo, na realidade. Se dependesse de mim, a gente tinha casado há 5 anos atrás, quando eu noivei. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente quer, né? Mas olha só, Deus é tão bom que ele faz as coisas na hora certa. Exatamente. Foi com o Lucas junto, a gente engravidou antes da gente casar. Então ele pôde entrar e fez uma diferença enorme desse momento. no dia, a participação dele. Então, corra atrás dos seus sonhos. Você acha que não dá tempo de fazer agora, calma, adia um pouquinho. Só não deixa de sonhar. Porque é assim que a gente consegue as coisas. É sempre sonhando. É isso aí. Legal. Então terminamos aqui mais um episódio do podcast Os Noivos. Para quem quiser conversar com vocês, tirar dúvida, alguma coisa que vocês querem deixar, um contato, um Instagram, enfim. Eu deixo. Verdade. Eu não sou de planejamento de casamento. Assessoria, galera. Precisa de uma assessoria. Eu sou péssimo de WhatsApp, péssimo de Instagram. Eu uso, mas para ficar conversando com os outros é muito difícil. Então não, brincadeira. É com ela. Se alguma noiva quiser pedir alguma dica, alguma coisa, eu adoro conversar sobre isso. Eu amo. Se eu pudesse, falava todo dia. Meu Instagram meu nome é difícil. Isabelle, 2 L's e Y, M-A-A-Y, Mai, Isabelle Mai. A gente marca ali depois também. E o seu sogro tá alugando carro, não? Ele vai começar esse serviço. Então ele vai começar esse serviço agora. Pode entrar em contato comigo. Com você pra... Isso. Aí a gente conversa, a gente define. A gente até conversou com a dona Ana também. No dia ela veio conversar sobre o que você faz e tal, mas aí ele quer ainda terminar, deixar 100% para poder oferecer o serviço. Ele trabalha hoje. Então, quando ele se aposentar, isso vai virar o trabalho / hobby dele, né? Então, por enquanto não, mas ele está se estruturando para fazer. A vontade dele é essa. E já tá quase também, né? O carro falta muito. O carro anda, o carro tá pronto, ele entrou com o carro andando, tudo bonitinho. Mas falta os detalhezinhos, porque a gente sabe que quando a gente oferece um serviço, as pessoas quem está contratando quer com qualidade, quer tudo certinho. Mais pro casamento, né? Exatamente. Com muitos sonhos, né? Exatamente. Sim, então ele quer deixar tudo certinho para não ter problema. Mas tá no processo. Tá no já tem processo. Instagram. Já tem Instagram. Tem. É verdade. É Fordinho Eventos. Fordinho Eventos. Tudo junto. Fordinho Eventos. Então já começa a seguir, porque tem o pessoal que vai casar lá em 2025, quem sabe até. Imagina, acho que ano que vem já tá pronto, né? Agora todo mundo já vai seguindo. Verdade. Legal. Onde o pessoal te encontra? No meu Instagram, ou no YouTube, Aline Frederici, ou no canal Os Noivos Podcast. E você? @buffet_calegari, também sou desses aí que não troca muita ideia assim, mas estamos lá no Instagram, é ali que a gente concentra todas as energias no buffet, basicamente eu fico gerindo a parada lá. E é isso aí, obrigado por assistirem. Agradecemos JC Foto e Vídeo, que faz toda a nossa produção aí. E sim, agradecemos o Renan e a Isabelle também por topar, aceitar estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho da experiência dele e dar essas dicas também para quem está assistindo, para a gente ajudar as outras noivas e noivos com certeza vai ajudar muita gente. Verdade. Legal. Com certeza. Tomara que a nossa experiência ajude a galera. Com certeza vai. É um dia incrível. Com certeza. É único para cada um. Obrigado a todos. Obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.